Olá pessoal, dia 1º de outubro de 2025, sejam bem-vindos ao Conexão Justiça. A doutora Águida já deixou disparado aqui, já para começar já daquele jeito. Pessoal, seja bem-vindo ao Conexão Justiça. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, Instagram, Facebook. Deixe seu joinha, divulgue para os amigos. Vamos bater um papo aqui referente à política, à atual situação do nosso país, aqui no estado de São Paulo, né? Sobre a nossa polícia militar, a nossa polícia civil. Antes de mandar um abraço para todos aqui, deixa eu apresentar aqui hoje, até que enfim, pessoal, ela voltou aqui, né? A nossa presidente do Conseg, Moema, Brooklyn, a doutora Águida, que está aqui para poder nos ajudar nesse trabalho aqui, que não é fácil, né? Porém, nós estamos aqui mais uma vez. Só temos que agradecer a presença da doutora Águida. E o entrevistado de hoje já está aqui, mas quem vai apresentar ele é a doutora Águida. Doutora Águida, obrigado. Seja bem-vinda ao Conexão Justiça. Obrigada, Pascoal. Obrigada, Coronel Tadeu, deputado federal. Uma grande honra estar aqui. Boa noite a todos. Estou um pouquinho rouca hoje, mas se Deus quiser a gente consegue fazer esse programa. Um forte abraço a todos os policiais, civis e militares. Mais uma vez aqui presente nesse programa. Obrigada, Pascoal, pelo convite. E com certeza hoje teremos aí uma entrevista bem interessante com o nosso deputado federal, Coronel Tadeu. Eu fiquei bastante animada com essa possibilidade de estar aqui hoje na presença do senhor e eu acredito que hoje esse programa promete muitas questões importantes, principalmente com relação à segurança pública. Eu já dei uma sondada um pouquinho aí nas entrevistas anteriores do senhor, fiquei bem interessada em vários assuntos, então acho que hoje esse assunto vai ser muito importante para muitas pessoas. Eu acho que é um momento da gente realmente desvendar algumas questões da segurança, falar um pouquinho da política hoje. Acho que o senhor estando lá na Casa das Leis, lá em Brasília, né, acompanhando todo esse cenário atual, eu acho que o senhor vai poder trazer bastante... uma visão mais clara de tudo que acontece por lá. Então, mais uma vez, muito obrigada à audiência. Deem o like aí, nos ajude, tá? Se inscrevam no canal. E, Coronel Tadeu, o que o senhor pode falar para nós? Por favor, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho aí da sua trajetória aí na política, fale um pouquinho desse primeiro cenário, seria importante para nós. Tá ótimo. Boa noite, prazer em conhecê-la, Águida. Pascoal já é um velho amigo também, boa noite. Rafael aqui nos bastidores também. E, bom, vamos dar uma boa noite para todo mundo. Pessoal, boa noite para todos vocês aí que estão acompanhando. Se vocês puderem curtir, comentar e compartilhar é muito legal, porque aí o algoritmo sobe, eles entendem que é um assunto interessante, então essa live acaba atingindo muito mais pessoas, tá? Essa é aquela dica padrão que a gente é obrigado a fazer mesmo, para que vocês possam interagir com a gente. E vai fazendo pergunta que o Pascoal tá ligado aqui com o celular. Já tô aqui. Se quiser fazer pergunta aí no chat, pode fazer, né? E que a gente vai responder. Mas vamos lá, vamos só fazer uma apresentação. Tenho 60 anos de idade, completei ontem, viu, Pascoal? Parabéns, Parabéns, viu? Parabéns. Comandante, parabéns, hein? Parabéns, Ótimo, parabéns. obrigado. Saúde. 60, daqui a pouco eu vou contar uma história engraçada. Mas vamos lá. Completei 60 anos ontem, 40 de política, só para você ter uma noção. 40 de política. Puxei com muita alegria, né? 30 anos dentro da Polícia Militar, né? De 82 até 2012, meu RE 82. E foi até 2012 quando me aposentei. Depois disso fui pilotar helicóptero, sou piloto de helicóptero. Fiquei 7 anos voando para a Petrobras, pela Líder Aviação, né, que é uma empresa de táxi aéreo lá que presta serviço para a Petrobras. Aí fui eleito deputado federal em 2018. Cumpri o meu mandato lá. Na eleição de 22 eu fiquei de terceiro suplente. Aí fiz um pouco de política, voltei a voar de novo e quando a Carla Zambelli se afastou, ela foi para a Itália, lá onde ela infelizmente se encontra recolhida presa, eu voltei a assumir o mandato de deputado federal e continuo na política, né? Aviação, política, polícia, é tudo P, polícia, piloto e política. Eu sou 3 P's. Carreiras e P's. 3 P's, né? Então... polícia primeiro, depois piloto e depois político. Ou sei lá, o político no meio, porque eu comecei em 1986 a fazer política mesmo e começar a conversar com os policiais militares, que é uma complicação terrível, né? Eu não tenho problema de
conviver com pessoas que divergem de opinião. Eu tenho um problema sério em ver um policial que não liga nada para política. Aí me incomoda, eu tento dar um chacoalhão no guarda ali, fazer, meu irmão, pelo amor de Deus, é a nossa vida que está na mão dos políticos. Nós não podemos deixar a nossa vida na mão dos políticos, não, senão eles fazem, com o perdão da palavra, cagada com a gente mesmo, né? E às vezes, a gente não pode abandonar esse campo de jeito nenhum, a gente tem que ter representante. Eu sou um estimulador, faço o meu trabalho o máximo que eu posso, estimulando policiais e guardas municipais a se candidatarem, a virem para a política, porque a gente precisa de pessoas com o nosso pensamento. Lá, em qualquer ramo da política, você tem diversas profissões e eles vão defender a profissão deles. O médico vai defender a profissão deles, o enfermeiro vai defender a profissão deles, o advogado, o engenheiro, o empresário, vai todo mundo defender o seu lado. E a gente não quer saber de política, não põe ninguém lá e a gente acaba se ferrando. Exatamente. Sai correndo atrás de gabinete em gabinete para tentar viabilizar as nossas pautas, né? Verdade. Então, sabendo disso, tendo uma consciência disso daí, é que eu sempre procuro estimular os policiais militares. Aí eu tenho 3 passos aí que eu sempre costumo dar para os policiais. Primeiro, vota, porque o policial não quer saber de votar, não é? Eu pago a multa lá, R$3,51. A multa é baixinha, mas o prejuízo é grande depois para quem deixa de votar. É muito grande. Não tem noção, não tem nem comparação. Segundo, vota em alguém da carreira, alguém nosso, né? Poxa, tem tanto candidato, sai tanto candidato, escolhe um. E o terceiro, faça campanha pro cara. Porque se você votou no cara, você confia. Então, se você confia, recomenda. Pede aí pra família, pro pai, pra mãe, pro filho, pra filha, né? Pra avó, pro vô, pro primo, pra todo mundo. Arruma 10 votos pro cara, faz campanha. É assim que a gente consegue. Esse é um pouco do Coronel Tadeu, um pouco do que eu fiz na minha vida toda aí. Já trabalhei muito na política. Como eu falei, 60 anos de idade completados ontem e 40 de política praticamente fazendo esse tipo de trabalho. Pode falar, pastor. Bom, muito bom, pessoal. O Coronel se apresentou aí. Eu vou só mandar um abraço aí para o pessoal aí que está acompanhando o programa. Depois vamos iniciar as perguntas mais diretas aí para o deputado. Nesse momento só temos que agradecer aí a presença do pessoal, mas primeiramente vou até agradecer a presença de uma pessoa aqui que apareceu aqui de repente. Monique. Veio aqui acompanhar o Conexão Justiça, um programa, podcast de polícia, né, que fala de justiça. Ela entrou aqui, eu falei, quem é essa moça? Né? Ela veio aqui acompanhar o programa, pessoal, tá aqui do lado, é a Monique. Monique, vem aqui dar um oi aqui, dá só um tchau aqui nesse microfone aqui, ó. Foca a câmera nela aí, irmão. Só temos que agradecer essa moça aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, é isso. Ó o microfone Boa noite. E obrigado pela sua presença aqui, tá? Por acompanhar o nosso Conexão Justiça, tá bom? Okay. Valeu mesmo. Pessoal, então, pessoal, nossos amigos aí, hoje aí, fazendo 29 anos de polícia, é a turma 964, dia 1º de outubro de 1996. Nós estávamos a caminho do Centro de Formação de Soldado, Pirituba, né? Então o pessoal aí está fazendo 29 anos de polícia. Mandar um grande abraço para todos os irmãos da turma 964 que até hoje aí estão nessa batalha, nessa guerra e são sobreviventes. São heróis, pode ter certeza disso. 29 anos? 29 anos da turma 964. Inclusive, um que grande legal. abraço pro meu amigo que pediu baixo da Polícia de São Paulo. Hoje ele é 1º sargento na Polícia do Estado do Maranhão. Falo com ele direto, o nome dele é Charles, mas nós só conhecemos como Maranhão. Maranhão. Então, um grande abraço para você e para todos os irmãos que esse mês nós estamos numa confraternização da turma 964. Grande abraço para vocês, vocês moram no meu coração. E depois nós vamos trazer um de vocês aqui também para contar uma história aqui também da turma 964, os momentos que passamos, que vivemos dentro da Polícia Militar, né? Então, deixo o meu grande abraço para todos vocês aí, da nossa turma. E aqui quem está acompanhando nesse momento, aqui mais de 60 pessoas que estão acompanhando o programa nesse momento, o Peluque, boa noite, doutora Águida, Grande Pascoal Peluque. e Coronel Tadeu. Quero saber, por gentileza, do convidado, como estão as negociações dele com o governador sobre os colegas que foram injustiçados e expulsos na greve de 88. Calma aí, Peluque, depois ele vai responder. Um abraço para você, calma aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem o Edilson Camilo, boa noite. Rodrigo Torres, boa noite. O Adevilson, que vira e mexe, ele conversa até com o coronel, acredito que sim, o Carvalho, né? Adevilson Carvalho,
Tá acompanhando aqui o programa também, tá mandando um abraço para Vossa Excelência. De onde é o Adilson Carvalho? Do interior, rapaz. Do interior? Eu só não sei qual que é a cidade, agora me fugiu da cabeça. Tantos Carvalhos, mas tá bom. Obrigado aí pelo prestígio. Ele conhece o senhor. Tem o Rafael Santos aqui também, tá mandando um abraço aí também, o Luiz Cortez. André, grande abraço para você, deve ser o André de Campinas também, um abraço aí. E é isso aí, pessoal. No momento, vocês podem fazer as perguntas de vocês aí, os mais de 70 pessoas que estão acompanhando nossa Conexão Justiça. Se inscreva, deixa um joinha e vamos fazer as perguntas. Depois nós vamos repassar as perguntas de vocês aí para o entrevistado, tá bom, pessoal? E vou deixar por conta da doutora Águida fazer as primeiras perguntas dela ao nosso entrevistado de hoje, o deputado. A gente tem bastante curiosidade. Eu acho que nesse momento aí, nesse cenário nacional, né, deputado, que a gente está vivendo, essa polarização imensa, nós e eles, eu acho que essa pauta está muito em voga, né? Muitos lados, muitas questões divergentes. Eu acho que o senhor, enquanto policial, deve enfrentar bastante, talvez, dificuldade, porque eu acho que a visão do policial ela é uma visão mais da direita, né? Mais da segurança pública. E a gente sabe que, às vezes, o outro lado tem um pensamento um pouco diferente, né? Como que o senhor lida com essas diferenças? E eu sei que enfrentar muitas ali no Congresso, ali na Câmara dos Deputados. Como que o senhor lida com essa diferença, no sentido assim, o senhor, com certeza, o senhor está sempre apoiando a questão de segurança pública. Como que o senhor consegue lidar com essas diferenças e esses impedimentos que, por vezes, o senhor deve enfrentar aí para pautar uma lei ou, de repente, uma discussão com relação à segurança pública? Olha, a política é um campo de divergências, não é um campo de guerra. Muitas vezes eles acham que é um campo de guerra. Mas não é assim que a gente tem que levar. É um campo onde eu penso de uma forma, o outro sujeito pensa de outra forma e você vai, então, debater. Mas, às vezes, em determinados momentos, isso vira uma guerra mesmo. É um embate de palavras e de narrativas que você precisa ter argumentos. Para você ser político, não é só você querer ser político. Você precisa se preparar para ser político. Porque se você não conhece de nada, não fala de nada, você vira aí um paspalhão na política, e tem um monte, por sinal. Diga-se de passagem. Tem um monte. Né? E lá em cima, na Câmara dos Deputados, nós estamos decidindo várias coisas. Então é muito comum você ver o sujeito que entrou lá e você não vê o cara subir na tribuna, você não vê o cara falar absolutamente nada, porque não sabe. Simplesmente porque não sabe, porque é por desconhecimento. E aí você vê outros deputados que acabam usando esse espaço da tribuna, dos microfones, justamente para falar porque entende. Se não entende, foi buscar conhecimento para poder falar com propriedade sobre o assunto. A guerra de narrativas, é claro, essa é a essência da democracia. Isso é que é o gostoso de ver, você poder debater a sua ideia, confrontar com outras ideias e poder fazer uma avaliação, a minha melhor ou a sua melhor. Às vezes você acha que você é o bambambam e, na verdade, você tem coisa melhor para você escutar, para você ver. Normalmente não vem do lado opositor. Né? Do lado opositor não vem lá muita coisa boa. Há uma divergência muito grande, né? Tanto de objetivo, de espírito, de ideologia, mas você tem que saber respeitar o outro lado. Vai lá, debate, fale firme, fale alto, né? Não fale mole não, porque eles vêm com tudo para cima defendendo o lado deles o tempo todo, e você precisa fazer a mesma coisa. O mesmo espaço que ele ocupa, você também tem que ocupar, né? Essa polarização, hoje a gente está vivendo uma polarização por um fato histórico, que foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato escancarou, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu não torço para que o Brasil fosse tão assaltado como foi pelo PT. Especificamente pelo PT, mas não é só o PT. Lembrando que tem partidos de centro envolvidos em todos os escândalos, em todas as operações da Lava Jato. Vários partidos se comprometeram e sujaram as suas mãos de lama mesmo, né, por participar do governo do PT e sair assaltando o dinheiro público de todas as formas. Né? Isso é fato, é MDB, é o PP, tem aí escândalos para todos os partidos ficarem contentes.
Mas a Lava Jato escancarou principalmente o modus operandi do PT em comprar votos dentro do Congresso Nacional. E aí realmente veio o Jair Bolsonaro, que era um deputado ali dito de baixo clero, sim, começando a fazer os seus videozinhos lá no fundo do plenário, isso em meados de 2015, e começou a ganhar as redes sociais, que também estavam crescendo muito, e ele ganhou uma volúpia muito grande nas redes sociais e fez com que surgisse um movimento que hoje nós chamamos de direita. É as pessoas que não concordam com a sacanagem. Dá para dizer que 100% então do lado de lá é a favor da sacanagem e do lado de cá não é a favor da sacanagem? Não, não dá para dizer isso. Tem gente do lado de cá que faz sacanagem também, e tem gente do lado de lá que não faz sacanagem. Eu ponho a mão no fogo por algumas pessoas do lado de lá, muito poucas, mas pessoas sérias, que elas estão trabalhando para o bem do país. E do lado de cá, eu também sei que tem pessoas que sujam as suas mãos de lama. Tá? Mas a essência do lado que eu defendo, que é a direita brasileira, né, é justamente ser correto ao extremo, né, o máximo possível, e fazer o seu trabalho sem ter esse compadrio com casos e mais casos de corrupção, que é o que a gente viu durante a Operação Lava Jato. O escândalo é muito grande, os valores são absurdos, é muito dinheiro que a população não tem noção, mas a coisa está tão banalizada, sabe aquela coisa? Imagina uma criança que de repente apanha todo dia, vai chegar uma hora que ela não vai nem mais sentir a chinelada, que ela apanha todo dia. Assim está o povo brasileiro em relação à corrupção. Eu acho isso muito... Normatizando, talvez. Exatamente, normalizando, banalizando, e o povo brasileiro não está nem aí com corrupção. Desculpa, mas eu me incomodo. Porque em cada cafezinho que eu pago, né, tem ali 40% de imposto. Eu não sei nem quanto é que eu estou pagando o cafezinho hoje, que está tudo subindo, todo dia sobe, mas vamos imaginar que o cafezinho custa R$4. Ele era para custar 6, custasse R$10. Ele era para custar 6, porque R$4 vai lá para cima. E o que eles fazem com esse dinheiro lá em cima? Roubam. Em vez de devolver para nós aqui em forma de serviço de saúde, né? A Monique está aqui com a gente aqui, eu não sei como é que é o posto de saúde perto da casa da Monique ali, né, Monique? Mas de repente deve ser uma porcaria, porque a gente não vê o dinheiro sendo utilizado da forma correta. Então eu me incomodo com isso. Eu me incomodo mesmo. Então eu exijo respeito com o imposto que eu pago. Se eu pago imposto pra caramba, todo mundo paga. Né? Todo mundo vai no supermercado comprar arroz, feijão, café, vinagre, óleo, sal. Todo mundo está pagando imposto, meu amigo, você tem que se incomodar. No momento que você não se incomoda, você está permitindo que eles roubem o seu dinheiro descaradamente. Foi isso que aconteceu no Brasil. Foi isso e está acontecendo. Olha aí os Correios. Então você tem muitos casos. Então essa polarização na política, ela sempre vai existir. O problema todo é que os objetivos do lado de lá são perversos demais, né? E a gente avança na história aqui, eu avanço um pouco na conversa, né? E tentando até dar uma sintetizada, o que a esquerda brasileira quer implantar o socialismo no Brasil. O socialismo nada mais é do que a distribuição da miséria. Vou conceituar, é um conceito particular meu, o socialismo é a distribuição da miséria. É onde eles nivelam toda a sociedade por baixo, ninguém pode ganhar, ninguém pode empreender, ninguém pode ser rico. Vamos tentar tirar o dinheiro dos ricos para dar para os pobres, a hora que acabar o dinheiro dos ricos, né, e não tiver mais o que dar para os pobres, os ricos também serão pobres, todos mundo serão pobres, subjugados por um governo ditador que vai dizer exatamente o que você tem que fazer, o que você tem que comer e arranca toda a sua liberdade. Esse é o socialismo, reconceituado. Isso é que eles estão buscando, né? E é isso que eu luto contra dentro da política. Aí você fez até uma pergunta, uma relação, inclusive, da área de segurança pública com a política que tem mais a ver com a direita? Sim, porque a essência da segurança pública é buscar bandido na rua e colocar atrás da cadeia. A essência da direita é descobrir quem é o safado da história e também colocar atrás da cadeia. Então, praticamente, a direita hoje faz o serviço da polícia e a esquerda, na sua maioria, faz o serviço do bandido. Por isso que vira uma guerra. Né, explicando, dando essa sintetizada, né, por isso que a gente vive uma polarização, porque são choques de conceitos, são choques de valores, um que é uma coisa e outro que é outra, completamente diferente, e uma não aceita mesmo, não adianta que você não vai colocar a goela abaixo aqui do Coronel Tadeu, que eu tenho que entender que a corrupção faz parte de um sistema democrático. Nunca!
eu vou aceitar isso. Nunca. A corrupção, ela não pode fazer parte do nosso sistema político em hipótese nenhuma. A divergência de ideias, sim, sem sombra de dúvida. Ah, você é a favor do aborto? Eu não sou. Ah, você é a favor das drogas? Eu não sou. Ponto. Vamos discutir isso, vamos debater, quem tiver mais voto leve e acabou. E engole o choro quem perder e tá tudo certo. Então, é assim a democracia. Agora, você dizer que desviar dinheiro da saúde, desviar dinheiro da educação, disso, daquilo, isso é correto, nunca vou aceitar. O problema é que não a grande maioria, mas uma boa parte da população sequer tem ideia de todas essas mazelas, né? Exato. E isso que é o grande problema. Aí vem um outro fato muito interessante que você me obriga a comentar, porque eu tenho que comentar, foi justamente a estratégia do PT quando ele assumiu o governo, ele já sabia que ele tinha que fazer uma coisa, tirar o conhecimento do povo brasileiro. Eles tinham que fazer isso. Tinha que passar por isso e, num segundo momento, precisavam manipular as informações através da imprensa. Então eles simplesmente praticamente aparelharam toda a educação brasileira, tiraram tudo aquilo que era importante a população saber, para não saber mesmo. O povo não pode conhecer de política, porque se conhecer de política não dava certo o projeto de poder deles. E segundo, vamos dominar a imprensa, porque a imprensa é que vai levar aquela informação que a gente quer que leve, aquela informação direcionada, aquela informação leviana, aquela informação vil, maléfica, para fazer entrar na cabeça do povo que tudo que eles estavam pregando era melhor para a vida do povo, e não é. Então, faço esse comentário porque hoje o povo, infelizmente, eles conseguiram destruir décadas, o conhecimento, né, de várias gerações. Desde quando a esquerda está no poder do Brasil? Desde 1995. Sim. Fernando Henrique Cardoso é um comunista, safado, sem vergonha, e que, disfarçado com uma maquiagem de social-democrata, simplesmente plantou a semente para o Lula ir lá e fazer aquilo que ele fez, acabar com o Brasil, que quase acabou, né? Graças a Deus os escândalos surgiram. Então nós estamos sendo governados pela esquerda desde 1995, está fazendo 30 anos. E escândalos aparecem todos os dias, né? Exato. Escândalos agora, esse do INSS é absurdo. Tanto valores aí desviados, e aí esperamos agora que essas CPMIs faça valer aí, valer alguma coisa, ver se a gente consegue punir quem realmente está desviando todos esses valores, né? Essa CPMI tá fazendo um trabalho maravilhoso. Cada vez que você bate uma enxada, vem minhoca. É impressionante. Cada vez que você puxa a fieira, vem bagre grande. Vem peixe grande e graúdo. O advogado lá, um dos mais ricos do Brasil, eu gostaria de aprender com ele um pouquinho, não na parte ruim de como ficar tão rico assim, porque a gente advogando é pauleira. A gente sabe que não é tão fácil assim de conseguir um bom honorário, né? Mas, deputado, uma questão importante aqui que eu estava pensando em perguntar para o senhor, e eu acho que a grande maioria das pessoas também tem isso em mente, né? Essa tomada de poder hoje por parte do judiciário, que acaba tomando uma atribuição que é do legislativo, que a gente, desde os bancos das faculdades, a gente aprende, né? A divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Essa tomada, entre aspas, dessa prerrogativa, dessa atribuição, que é uma atribuição direta do legislativo e acaba sendo feita por um judiciário totalmente político. A gente não dá para dizer ao contrário disso. A gente tem hoje um judiciário totalmente tendencionista e com viés político nunca visto na história do Brasil. Como que os legisladores, os deputados e os senadores conseguem verificar toda essa questão dessa tomada digamos, desse poder, dessa atribuição por parte do judiciário, e quais seriam as ferramentas que vocês hoje estão aí tentando usar para paralisar e mitigar essa tomada, eu vou chamar tomada de poder, porque é um poder do legislativo, legislar, essa tomada de poder. Qual a ferramenta que vocês imaginam que possa ser usada contra esse judiciário? Vamos lá, então. Só aqui antes eu vou pedir para o Rafael. Rafael, consegue mandar o link aqui da live, só para eu já jogar em algumas pessoas aqui de WhatsApp, alguns grupos, se você conseguir me mandar, a gente... Tá? Manda aí pro Pascoal, se não tiver meu telefone, o Pascoal já me manda aqui, tá? A gente continua. Doutora Águida. Essa é uma pergunta muito interessante e muito fácil de ser respondida. Infelizmente, em 1988, quando fizeram a Constituição,
né? Eu nem estudei por essa Constituição, estudei pela Constituição antiga de 67, mas nas duas Constituições, né, tanto a de 67 como a de 68, havia lá o mesmo princípio da tripartição dos poderes, né? Às vezes a gente tem que dar uma aula aqui, um pouco de introdução ao estudo do direito, né? Mas a nossa República Federativa, ela faz essa divisão e diz que os poderes são independentes entre si e também harmônicos. Isso significa dizer que cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. O executivo faz a sua parte, o judiciário a sua parte e o legislativo faz a sua parte. Mas o legislador jamais iria imaginar que a corrupção se tornasse tão grande e que fizessem esses três poderes tornarem-se não mais independentes, mas dependentes entre si, com harmonia. Aí foi onde a cobra começou a fumar cachimbo. Porque uma hora ia sair uma briga. Uma hora alguém quer mais, uma hora alguém quer menos, e uma hora ia sair uma briga, né? E o que a gente está vendo é isso. As pessoas não sabem, mas os juízes do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Poder Executivo. Quem indica o ministro é o presidente da República. E como é que você tem, num sistema corrupto do jeito que ele está, um presidente indicando sem isenção de ânimo? É muito difícil. É claro que quando ele vai indicar uma pessoa, ele vai cobrar uma fatura. Isso é muito natural. Eu vou te botar lá, mas eu vou precisar de você. Isso é muito natural na política. Então não se tornou uma nomeação técnica de tempos para cá, se tornou uma nomeação política. E, infelizmente, nós estamos vendo decisões de ministros do Supremo que afrontam a legislação, afrontam a moral, os bons costumes, e a gente está vendo praticamente a viola indo para o saco. Sim. Lamentavelmente, hoje a imagem do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário em si está muito desgastada, justamente porque eles estão pecando no cumprimento das suas missões, em especial o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, né? E hoje nós estamos vivendo tempos de Constituição rasgada, o que é muito ruim. Isso não é bom para o Brasil. Eu faço até uma comparação. Quando que a gente ouviu falar de Supremo Tribunal Federal lá nos anos 90, 80? Ninguém sabia nem o que era o Supremo Tribunal Federal. Praticamente era algo muito restrito ao conhecimento de algumas pessoas. Alguém que tivesse o conhecimento da estrutura do Brasil, alguma coisa assim nesse sentido, ou conhecesse de direito, e entender que existe uma Corte Suprema. Mas ninguém ia imaginar, muito menos Ulisses Guimarães e todos aqueles constitucionalistas, constituintes que fizeram a Constituição nos anos de 86, 87, 88, né, iriam imaginar que todo esse processo poderia ser corrompido, e foi corrompido, né? É um serviço, a gente tem que dizer bem feito, porque eles tiveram sucesso, mas mal feito porque trouxe muito mal ao país, e o PT conseguiu isso. Então ele conseguiu, o PT, até pela falta de alternância no poder, colocar de 11 ministros, né, colocaram hoje praticamente 8. 8 ministros foram nomeados pelo PT, né? 8. Então isso nos leva a conduzir um raciocínio óbvio, né? Eles estão lá praticamente não a serviço da população brasileira ou não a serviço do judiciário, mas muitas vezes a serviço de braços políticos, o que é completamente errado. Tecnicamente eu falo porque qual a justificativa do Gilmar Mendes soltar André do Rap e nunca mais achou esse sujeito, né? Liberou, né? Qual a justificativa de Fachin simplesmente anular todos os processos da Lava Jato? Até por economia processual, poderia simplesmente se aproveitar tudo que foi feito e transfere. Isso é possível fazer. Não, ele anulou, e no momento que ele anulou, ele tudo praticamente... Bem pensado, né? Tudo bem pensado. Ele não descondenou ninguém, né? Ele não inocentou ninguém, ele apenas descondenou, e deveria começar tudo de novo. E aí? Começou tudo de novo? Tá tudo parado. Então, e todo aquele trabalho foi jogado fora. Pessoas que confessaram ter roubado dinheiro, disseram que o dinheiro era para políticos, disseram que o dinheiro era para abastecer partidos, disseram que o dinheiro era para fazer campanhas políticas. Tudo errado, pessoas que confessaram tudo isso
e aí você joga todo esse trabalho no lixo. Então isso é muito ruim, isso é perverso. E agora, para a gente traça anda um pouquinho com o relógio e vem para os dias de hoje, aqueles políticos que batem efetivamente nessas situações estão sendo aí, entre aspas, perseguidos pela justiça. A justiça está no calço dessas pessoas, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos lá fazendo um trabalho político, né, para tentar dar uma moralizada nesse país e está sofrendo todas essas represálias. Então esse é o retrato. E essa situação do Brasil que não é das melhores, eu acho que para o PT acaba sendo como se fosse uma propaganda, né? Porque quanto pior, melhor para eles, né? Porque assim, quando o Trump ele sanciona o Brasil com o tarifaço, o PT usa isso como uma ferramenta a favor deles, né? Porque quanto pior tiver o cenário, melhor para eles, né? Exato. Na verdade, o objetivo do PT é quebrar o país, obviamente. Eles querem implantar um regime comunista aqui. E para quem não sabe o que é o comunismo, faz uma pesquisa no Google aí o que é o regime comunista, para vocês verem, né, como um regime político, né, e o regime econômico. Eles querem colocar o socialismo, que eu já disse para vocês, que é simplesmente nivelar todo mundo por baixo, colocar todo mundo abaixo da linha da miséria. É só olhar para Cuba e Venezuela, ver como é que o povo deles estão vivendo nesse momento, né? É exatamente isso. Eles acabam com a classe média, acabam com toda a força econômica que a classe média pode trazer para o país, né? E vivem apenas de migalhas. É o que infelizmente acontece nesses países totalitários, esses países comunistas, onde tem um ditador tomando conta. E isso é triste, porque a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né? Agora, normalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas assim menos abastecidas, né, menos empoderadas, elas são as que mais são manipuladas nesse momento. Mas graças a Deus eu fico muito feliz quando eu vejo uma eleição com 100 milhões de eleitores votando e 50 votaram no Bolsonaro e 50 votaram no Lula. Eu falo assim, tudo bem, o Bolsonaro perdeu, eu fiquei triste, mas eu fico feliz por um lado. Eu vejo 50 milhões de eleitores enxergando esse contexto político. Poxa, eu escolhi esse lado. A ideia agora é aumentar cada vez mais, porque eles precisam perder essa força. A gente precisa fazer com que o lado de lá perca essa força para que a gente possa trazer o Brasil de novo para as nossas mãos, porque senão nós vamos perder. Foi até bem explicado aí, o deputado passou para a gente aí, questão de direita e de esquerda, socialismo. Quem tiver alguma dificuldade de entender, né, é só verificar como é que tá a situação de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, e aí vai, né? Pessoal, nesse momento aí, o Adevilson Carvalho, deputado, ele é de Rio Preto. Falou que o senhor tá lá direto, Rio Preto, ele falou. Sim, eu tô sempre lá. Rio Preto e por um motivo muito simples, é a região que eu mais fui votado no estado. Isso sim. Eu tive 12.300 votos lá na região, então estou sempre na região mesmo. Ele é dessa região, tá mandando um abraço outro para ele, outro para ele aqui. E tá acompanhando o programa aqui também. Só agradecer, pessoal, mais de 400, 500, quase 600 pessoas estão acompanhando o programa nesse momento. Só temos que agradecer e pedimos novamente aí que todos aí se inscrevam, deixem seu joinha, divulgue geral para os seus amigos. E tem algumas perguntas aqui do pessoal aqui. Vou até começar aqui do final para o começo, do começo para o final. Vamos inverter tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Tem a Cássio, né? Cássio Roberto Santana, ele tá desde o início da nossa luta e acompanhando tudo que aconteceu. Por esses tempos, você tem minha admiração e respeito. Ela tá falando de mim aqui, do Pascoal. Um abraço para você, meu irmão. Deixa eu ver aqui a Jéssica Reis Oliveira. Mas já não deu tempo deste povo no STF. Aí tá falando, já deu tempo do pessoal no STF. Explica aí, deputado. O tempo do pessoal no STF. O ministro do STF, ele aposenta com 75 anos. Quem fez essa PEC foi no governo Dilma Rousseff. É a chamada PEC da Bengala, né, que esticou de 70 para 75 anos, se eu não me engano, ela é de 2014 ou 2015, eu não lembro exatamente. E agora a gente tem que aguentar eles até os 75 anos. Eu vi o José Ricardo aqui. Imagina se faz isso com o Mike, hein, Pascoal? Ô, Mike, é o seguinte, PEC da Bengala, você só pode aposentar com 75 anos de idade. Rapaz, vai quebrar as pernas do guarda. Hein? O dinossauro aqui, o Wagner, também tá mandando um abraço pro senhor aí também, tá falando Coronel Tadeu, tem muito conhecimento,
não é má pessoa. Tá mandando um abraço pro senhor aí também, o Dinossauro do 18, um dos fundadores do 9º Batalhão, 18º Batalhão. Opa, um abraço pro Wagner, grande 18. O Edime também tá acompanhando aqui o programa, um abraço para você. Deixa eu ver aqui mais. Doutor, enquanto eu observo aqui alguma pergunta aqui, pode dar continuidade. Depois eu faço a pergunta pro pessoal aqui. Pessoal, depois eu faço a pergunta para vocês, referente, eu pedi pro coronel responder, referente o que vocês estão perguntando, referente à luta dos policiais injustiçados, tá? Vai ficar mais pro final, a gente vai fazer essas perguntas de vocês aqui pro deputado e ele irá responder, tá? A doutora Águida vai só dar continuidade aqui às perguntas pro deputado, que é o que ela deixou já escrito, então vamos seguir aqui esse padrão, tá? O deputado, uma questão importante, o senhor vem substituindo a Carla Zambelli no mandato, né? Exato. E aí, emendando essa questão, essa perseguição que está sendo feita, né, não só com a Carla Zambelli, com tantos outros, eu acho que isso também é uma forma de engessar a atuação dos deputados e senadores, não? Assim, tem-se uma ideia de que é como se fosse uma ameaça concretizada. Hoje eu falo para você, Águida, com toda certeza, tem muito deputado com medo de falar. Muito, tá? Mas só para esclarecer, nesse momento, hoje, eu não estou no lugar da Carla Zambelli. Né? Nesse momento hoje, né? Eu assumi no lugar dela no dia 16 de junho e vim cumprindo o meu mandato no lugar dela até acabar a licença do Eduardo Bolsonaro. Eu sou o terceiro suplente do PL. Sim. Então precisam ter 3 deputados fora. Acabou a licença do Eduardo, ele voltou para o sistema, ele não voltou dos Estados Unidos, ele está incorrendo em falta, mas só tem 2 fora, que é a Carla e o Derrite. Então, nesse momento, eu tô fora do mandato, né? Não estou. Por isso que eu tô aqui. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta, Quarta-feira. Então, eu deveria estar lá em Brasília, tá sendo votado o imposto de renda, inclusive, os R$5.000 lá de isenção. Mas eu tô aqui porque justamente eu não tô no mandato. E a semana que vem acaba a licença da Carla Zambelli, aí o segundo suplente vai ter que sair também, que é o rapaz que está na minha frente, que é o missionário Zé Olímpio. Então só vai ficar o primeiro suplente no lugar do Derrite. E aí vamos ver se até mais algumas semanas aí, se tiver alguma mudança, eu volto ou não, vamos ver o que vai acontecer, não dá para dizer que eu volto e nem que eu volte. Mas, até aproveitando a audiência, avisando, o ano que vem eu sou candidato a deputado federal, estarei disputando novamente as eleições, vou tentar retomar a cadeira não como suplente, mas sim como titular mesmo, e essa vai ser a minha luta. Mas você falou da Carla Zambelli, né? Dessa coisa. Então eu disse a você que tem muito deputado hoje que tem medo de falar. Medo de falar. O que está acontecendo? Né? A gente está percebendo que o judiciário tem agido contra alguns políticos que têm esse discurso de direita. Né? E muitas vezes porque eles estão certos, estão corretos, né? Mas estão ali pegando pesado com o judiciário mesmo. E o judiciário tem feito a pressão através da sua caneta, com o poder da caneta, e isso tem intimidado muita gente, infelizmente. Essa PEC da blindagem que a gente teve aí, foi tão falada aí a semana passada, que ela passou na Câmara e foi recusada no Senado. Olha só, tem 2 viés essa PEC da blindagem. O pessoal deve ter ouvido falar dessa PEC da blindagem. O objetivo dela inicialmente era justamente proteger a palavra do parlamentar. Porque ele fala, abre um processo. Fala, abre um processo. Fala, abre um processo. Fala, opa, peraí, vamos fazer o seguinte, para abrir processo contra deputado tem que ter autorização da Câmara. Esse era o objetivo. Só que aí, como é que você faz com os corruptos? Para abrir processo tem que ter autorização da Câmara, mas o cara é corrupto. Ele é ladrão. Aí você deu aquele caráter de corporativismo. Sim. Isso saiu mal pra caramba. Saiu muito mal. Então ela veio com um objetivo e acabou tendo uma outra repercussão, né? Então ela acabou não sendo aprovada no Senado Federal. Então olha só o momento que a gente vive. Como é que você vai... Eles aproveitam algumas brechas para enfiar as coisas erradas junto. Já quer passar isso, então peraí que nós vamos dar um jeito de consertar e salvar a vida dos bandidos também. Não, aí não dá. Nesse ponto eu acho que até o Senado fez muito bem em reprovar, né, essa PEC, porque a mesma lei abriga os 2 casos. Protege não só aquele deputado que está sendo
cobrado por crime de opinião, como aquele que desvia 100, 200 milhões de reais de um contrato. Sim. Eles estavam sendo colocados todos no mesmo balaio. Então, o que eu vejo muito, né, assim, do outro lado da mesa, a gente todo dia aprende um pouquinho mais sobre política, mas por óbvio que preciso ainda estudar muito para chegar no patamar do senhor, por Que exemplo. isso, nada disso. Mas, assim, deputado, o que eu vejo, né, muitas vezes o legislador, ele legisla para ele mesmo, não para o clamor da população. É isso mesmo? Infelizmente eles pensam primeiro neles e depois no povo. Aliás, se puder não pensar no povo, é melhor ainda, né? Normalmente é o que eu vejo. O que você vota lá, o que você vota lá é terrível. Você está sempre vendo o interesse de alguém e nunca o do povo. Então, Raras vezes eles dão alguma demonstração de compaixão àqueles eleitores que os elegeram. Raramente, de vez em quando vem alguma coisa boa, mas normalmente tem alguma coisa por trás, algum interesse escuso, algum interesse bem particular está por trás de tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vota lá, tem que ter realmente extremo cuidado, porque é tanta armadilha e depois você vai acabar sendo cobrado, porque o seu voto fica registrado lá, sim, não, abstenção, você vai ser cobrado, mas você tem que tomar muito cuidado. Tem o Luiz Carlos aqui, tá falando assim, boa noite. O erro do capitão foi jogar nas 4 linhas com marginais. Exatamente. Né? Jogar dentro da regra, né? Você vai fazer uma... Como é que é? Uma coisa é você jogar boxe dentro de um ringue, outra coisa é uma briga de rua. Na briga de rua vale areia nos olhos, né? Vale você tacar pedra no sujeito, né? Não tem regra, não tem regra. E essa política desses bandidos é mais ou menos isso, não tem regra não, é um vale tudo mesmo. Combater pessoas antidemocráticas com democracia não existe. Não. Isso aí. O lawfare que está sendo cometido no país, alguém tem que praticar o mesmo a nível mundial e atropelar. Tudo para garantir os direitos humanos e a nossa Constituição Federal. Doa quem doer. Isso tem que acontecer. Ou pelo povo, ou por parte lá dos Estados Unidos. Começou, tem que terminar. Eu tenho certeza que os Estados Unidos não vão parar com essa ofensiva. Não deve parar, não. Tem que sangrar, tem que doer, porque senão os pobres vão sofrer. Tem que sofrer, estamos sofrendo mesmo. Você acha que vai ter outras intervenções do Trump aqui no Brasil? Ah, com certeza. Veja só, o Trump, ele tem uma preocupação muito grande com o país dele. Imagina que o Brasil, se tornando um país comunista, começa a ser um país partícipe de grupos políticos pelo mundo afora para atacar os Estados Unidos. No quintal dele. Eles se preocupam com a segurança deles, não estão preocupados com os brasileiros que estão aqui dentro, não. Eles estão preocupados que o Brasil mudando de regime, né, pode ser um facilitador para aqueles que querem atacar os Estados Unidos. Então, indiretamente, o Brasil interessa ao Donald Trump e aos Estados Unidos que o Brasil seja um país capitalista e um país democrático, não do jeito que está indo. Então, por isso esses ataques, né? Eles têm uma preocupação pessoal com eles, né? E nesse ponto é um jogo estratégico e o Brasil é uma posição muito estratégica, né? Porque eles não querem perder o poder, né? Não querem deixar de ser a maior nação do mundo, como são, com 350 milhões de habitantes. Não dá nem para comparar com a China, que tem quase 2 bilhões, né? Tem uma economia forte, mas ainda não chega aos pés da economia americana. Então eles não querem perder esse trono, nessa primeira posição. E para isso eles fazem de tudo. Então, com certeza, virá mais represálias para o Brasil. O Ricardo Carvalho, já tem meu voto ano que vem. Tá mandando pro senhor aí. Quem que é o? Ricardo Carvalho. Abraço para você, meu irmão. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço para você, meu irmão. Evandro Morandi, na região 17, região 17, Coronel Tadeu sempre foi muito atuante aos municípios, mas infelizmente a bancada da bala, em geral, nunca apoiou nossa causa e dos Mike, que estão na ativa, infelizmente. Aqui quem tá falando isso é o Evandro Morandi. Abraço para você, irmão. Deixa eu ver o Camilo. Por que não dão poder de polícia para guarda, já que todos os comandantes são coronéis? Você está perguntando ou tá falando? Pois você sabe que isso causa uma divergência muito grande na polícia hoje, né? E aí, e as guardas? Vão virar polícia municipal ou não vão virar polícia municipal?
E aí, você é a favor? Eu sou a favor, com toda certeza, né? E justifico o porquê. A Polícia Militar, ela presta um excelente serviço, faz maravilhosamente bem. Elogio a todos os policiais militares do Brasil inteiro. Entretanto, ela não consegue dar conta de tudo. Como eu costumo dizer, e eu uso uma frase do nosso grande amigo e finado Major Olímpio, tem bandido para todo mundo. E o inimigo é um só, E o inimigo é um só, a bandidagem. Então, poxa vida, por que a gente não pode ter uma polícia municipal cuidando de determinados delitos, uma polícia estadual cuidando de outros delitos, e uma polícia federal como tem, né? E a Polícia Federal, ela não vem para cima do que a Polícia Militar faz. Ela faz só a parte dela, ela tem os crimes específicos que ela apura. Então, praticamente no mundo todo, nós temos essa tripartição, né? Por que a gente não pode ter aqui? Então, é uma discussão que, para mim, é perder tempo, é enxugar o gelo, né? Já passou da hora de a gente ter a polícia municipal. Se o município tem condição financeira, porque custa muito caro a segurança, se ele tem com a condição financeira de poder prover a sociedade dele ali, os munícipes de uma segurança um pouco melhor, que faça. Seria ótimo, é muito bem-vindo. E aí a gente vê hoje a realidade. No estado de São Paulo, com 645 municípios, nós temos 237 guardas e crescendo. 237, 1/3 dos municípios de São Paulo. Claro que o município muito pequeno não vai ter condição de pagar isso de viatura, é gasolina, é homem, é uniforme, é armamento, é treinamento, né? Existe um custo. Os pequenos não vão conseguir. Mas se os grandes já fizerem, ajuda demais a Polícia Militar. Ajuda demais mesmo, né? E você vê municípios como Limeira, Indaiatuba, Paulínia, tem um efetivo maior do que a própria Polícia Militar, e você vai arrancar isso, poxa, é eles que estão dando segurança, porque tem uma coisa que esse é fato. A hora que você está com uma arma na sua cabeça, você não quer saber a cor do uniforme. Você pede, pelo amor de Deus, que apareça um agente de segurança pública para te socorrer. Então não quer saber se é azul marinho, se é cinza bandeirante, se é verde oliva, eles não querem, nessa hora a gente fica daltônico e pede, pelo amor de Deus, que apareça alguém para me socorrer nesse momento. Então por que brigar com esse Mas acho que é uma questão mais política, né? Claro que é política, né? Coisa eu acho assim de vaidade. Eu respondi algumas como é que chama? Algumas mensagens aqui no próprio WhatsApp, né? Falando sobre isso. Qual é o seu posicionamento? Eu não sou contra as guardas municipais, não. Como eu digo, tem bandido para todo mundo. E a população quer ver segurança na rua, não importando a cor do uniforme. E hoje a gente vê que a guarda municipal ela tá bem mais atuante. Eu acho que o município está investindo bastante neles, né? Eu acho que isso é uma coisa boa. Sim. Até que a carreira, salários, eu acho que eles estão um passo à frente. Existem alguns municípios bem abastados, né, por conta ou de arrecadação ou por conta de royalties que eles acabam recebendo. Eu cito aqui Guararema, Paulínia, São Sebastião, Ilhabela, né? Tem alguns municípios que têm uma boa arrecadação e têm condições de investir. Né? Então o prefeito tem essa preocupação e coloca lá uma guarda municipal, sempre tentando formar essa guarda, né, tecnicamente, né, o mais próximo possível da Polícia Militar, e às vezes isso quando não é melhor, inclusive, que a formação, para que eles possam ter um bom desempenho no seu turno de trabalho, né, na sua missão. Em cima desse assunto aí, o Edime está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Pessoal, o que o coronel pensa sobre a desmilitarização da PM, já que a GCM não é militar e funciona muito bem? E a Polícia Civil também funciona muito bem. Tá perguntando pro Olha, senhor. A Polícia Militar ela foi criada na essência do militarismo. Eu não tenho absolutamente nada contra. Eu fui militar, não fui não, né? Eu sou, que você não deixa de ser, né? Eu sou militar desde 1982, né? Me sinto satisfeito em ser militar. Eu falei assim, quem não gosta, então vá para a Polícia Civil, procure uma polícia que não é militar. Eu não sei que tanto essas pessoas se pegam nisso de ser militarização ou não. Claro, você tem algumas coisas interessantes, né? A gente responde a 2 códigos, o Código Penal e o Código Penal Militar. Você vai responder a 2 códigos. Duplo. Né? É duplo. Há 2 códigos de processo penal, o Código de Processo Penal Militar e o Código Processual Penal. Você responde a um regulamento disciplinar. Aí eu faço um parênteses. Opa, peraí. Qual é o funcionário que dentro da empresa não tem que obedecer ordens? Horário, vestimenta, postura, educação. Em todos os lugares se exige isso. Ou é uma zona dentro de uma fábrica? Claro que não.
É rigoroso pra caramba. E por que eles se importam tanto com o regulamento disciplinar? Se tem abusos, denuncie. Não é para ter abuso, é para ter correção. É para ser rígido, não arbitrário. Então, se você tem um problema de arbitrariedade, denuncie. Faça denúncia anônima ou coisa parecida, porque a gente sabe que fazer denúncia aqui você pode ser alvo de perseguição depois. Mas eu trabalhei 30 anos na PM, cumpri direitinho, sempre sendo educado, prestativo, atencioso com os meus superiores, com os meus subordinados, né? Sempre tive uma conduta muito reta, né, dentro. Tive alguns estresses aí durante a carreira, com 1 ou 2 ou 3 comandantes, sem sombra de dúvida, faz parte. E aí sim, a PM permite a mudança. Eu falei assim, teve uma vez que eu cheguei para o comandante e disse para ele, falei assim, olha meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, a PM é muito grande para nós dois trabalharmos juntos. Né? Eu quero pedir a minha transferência daqui desse batalhão. Eu falei, o cara, ele achou aquilo uma afronta, mas eu falei bem educadamente para ele, bem educadamente, né? Por que a PM é tão grande? Nós dois que não se damos, não bateu o santo, a gente tem que trabalhar junto. Né? Eu falei assim, o senhor faz a parte do senhor, eu faço a minha, mas eu vou procurar outra unidade, eu vou procurar os meus amigos para me tirar daqui do seu comando o mais rápido possível, porque não dá para viver no inferno. Isso aqui é meio de vida e não meio de morte. Ele achou aquilo uma afronta na época, mas eu falei com toda tranquilidade. Hierarquicamente, na época ele era... Assim, eu percebo que o senhor não gosta de mim, né? E para que eu vou ficar aqui sendo alvo de agressões, de às vezes indiretas, né? Não tem nenhum problema. E sempre fui muito aberto, viu, Pascoal? Quem sabe, quem trabalhou comigo, nunca na minha vida eu segurei um policial. Nunca. Foi o meu amigo, você quer ir embora? Eu trabalho desse jeito, você não está gostando, não tem problema, você quer ir embora? É já. Eu vou colocar você à disposição, estou avisando o comandante, vai lá, tal, se entenda com o comandante, você não é mais meu. Eu não quero mais você aqui, fica à vontade, pode ir embora, vai ser feliz em outro lugar e tá tudo certo. Então, eu nunca segurei ninguém. Para que ficar apertando, espizinhando? Não tem. Isso é contra... humano, né? É ser humano, deixa o cara aí. Na é verdade, nós somos... temos inteligência suficiente para entender que a gente não está aqui para se dar bem com todo mundo. É fato isso, né? Cada um que faça a sua parte e tá tudo certo. O deputado, tem o Isley 964 que está perguntando. Pergunta do coronel sobre essa votação do imposto de renda que ele citou. Tem algum jabuti no meio? Está perguntando. Tem vários. vamos tentar resumir. Tem um monte. Vou tentar resumir pro Wesley, né? Que você falou? É o Wesley. Wesley, tentar resumir. Olha, o Isley. Primeiro que eu não sou contra você fazer a isenção do imposto de renda para subir a tabela para R$5.000. Isso é maravilhoso, porque a tabela faz muito tempo que não reajusta. Então hoje estava chegando a um ponto de quem ganhava salário mínimo estava perto de pagar imposto de renda. Isso é um absurdo. Cara que, né, por não reajustar a tabela, né? Cada vez mais o governo arrecadando mais e mais e mais e mais. Qual é o problema disso? O problema disso é que você vai renunciar à receita, ou seja, você vai deixar de arrecadar. Você tem um leque onde você pega o imposto de renda e esse leque vai diminuir, então vai ter menos dinheiro lá em cima em Brasília. Nós estamos em condições de abrir mão de receita? Não. Cadê o lastro desse projeto? O lastro eles estão aí agora imputando a quem ganha mais, paga mais. Poxa, isso também não é justo. Isso também não é justo, porque se todo mundo pagasse 6%, do A até o Z, é 6% e acabou. Quem ganha mais já está pagando mais. Ele está pagando 6%, que é um volume absurdo de um dinheiro que ele ganha. Né? E quem está ali, ganha R$2.000, está pagando 6%, é a mesma coisa. Então, para mim, o imposto não tem que ser linear, ele tem que ser uma alíquota única. Né? E no caso é progressiva, porque você tem a alíquota de 7%, você tem a de 15%, você tem a de 22% e por último a de 27,5%. Então ele é progressivo. Né? Eu não acho isso justo. Tá? Sinceramente, eu prefiro que seja uma alíquota só. Mas no caso desse projeto, vai aliviar para muita gente. Maravilhoso, isso é justo, é bacana. Né? Não é justo você ganhar R$5.000 e ter que entregar R$1.500 para o governo. É muita coisa, né? É quase isso, é 1.400 e pouco. Mas quem vai pagar essa conta, esse lastro? Eles vão buscar nos empresários.
Gente, Sem sombra de eles dúvida, não vão conseguir. O empresário é muito ligeiro. Ele é muito ligeiro. Falei, não, ele vai dar um jeito de levar o capital para fora, vai botar o dinheiro dele lá fora, ele vai pagar imposto em outro lugar, menos no Brasil, porque aqui vai ficar muito pesado para ele. Vai chegar a 40%, 45%, em alguns casos até 48%, puxa, metade. O sujeito não aguenta um negócio desse. Ele simplesmente pega o capital e vaza. Então eu não sei como é que vai ficar as contas do país após isso. Porque o empresário ele vai dar um jeito de não ter que pagar esse dinheiro. Isso é muito perverso com o empresário. Essa é mais uma técnica, então, para quebrar o empresário, entendeu? Para deixar o país mais na desgraça. Porque fortalecer o mais fraco, no caso o pobre, enfraquecendo o mais forte, que é o rico, isso aí não existe. Isso aí isso é uma tática comunista, isso é uma tática de governo desgraçado. E é o que eles querem. E é exato. Não, mas é lógico, é governo burro. O 40º presidente americano já falava, o Ronald Reagan, já falava, não tem como você fortalecer o pobre enfraquecendo o rico. Quem é o motor que toca o país, que faz o país girar, o que é? É o empresário? Claro, o que é? É o empresário. Ele que põe um dinheirão para construir alguma coisa. O proprietário de um bar, precisa ser penalizado. Ele gera ali 3, 4, 5 empregos, que é o garçom, o cozinheiro que fica lá, o atendente, o caixa e tal. Um barzinho, um boteco, uma padaria. Poxa vida, a padaria que eu tomo café todos os dias, o cara tem 90 funcionários. Já pensou? Sem enfraquecer são 90 pessoas empregadas? 90 bocas, 90 famílias. E ele tem que ser penalizado por isso? Não dá, né? Não, quem pensa assim é muito burro. Já falou, é muito burro. Não tem condição. Eu queria voltar na questão das polícias, né? Aí falou sobre o IR. Deputado, muito se fala sobre a desmoralização, políticas, né, de desmoralização das polícias ao longo aí das últimas décadas, né? E a gente sabe que alguns governos propositalmente fizeram uma construção de esvaziar as polícias, desmoralizando. Hoje o senhor, e aí depois disso, que o senhor responder essa primeira parte, eu queria depois falar um pouquinho do seu projeto com relação à extinção das audiências de custódia. Mas antes disso, eu queria falar com o senhor, desenvolver um pouquinho esse tema, porque eu concordo que hoje, e acho que esse é um tema muito em voga em toda a sociedade, a questão da segurança pública. Mas eu acho que muitas das falhas da segurança pública pode ser atribuída também a essa falta de segurança jurídica, por óbvio, das polícias, dos policiais, essa desmoralização que foi feita, essas políticas de desmoralização que foram executadas ao longo de várias décadas. Na visão do senhor, em sendo policial de carreira, né, chegou aí um coronel, qual que é a sua visão com relação a isso, a toda essa desconstrução do papel das polícias, tanto a polícia militar quanto a polícia civil hoje? Qual que é a sua opinião? Fica muito claro, Águida, o objetivo deles, né? No momento em que eles conseguem deturpar todo esse conceito de segurança pública e fazer essa desmoralização das polícias, das instituições de segurança pública, isso é justamente para instalar o caos, né? Isso é fato. Quando você dá essas oportunidades ao bandido e não faz ele cumprir a punição que ele tem que cumprir, não adianta nada você sentenciar ele a 8, 9, 10 anos e com 2 anos, 1 ano e poucos meses aí o cara tá na rua de novo reincidindo e praticando o mesmo crime. Não existe nenhum lugar no mundo isso vai funcionar, né? Olha aí o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que inclusive devo viajar para El Salvador aí no final de outubro, começo de novembro. Vou fazer uma visita institucional ao país, né? Quem sabe até uma audiência com o Nayib Bukele, que vai ser muito interessante. Mas o que ele fez lá foi justamente implantar tolerância zero. E ele estava tendo um problema muito sério com o judiciário. Ele simplesmente conseguiu dissolver o judiciário e passou a régua e falou, vamos começar do zero. Agora é o seguinte, todo mundo que foi punido vai para a cadeia. Construiu uma prisão lá com 30 mil espaços e colocou todo mundo lá. Então agora todo mundo está lá na cadeia, todo mundo trabalha, todo mundo repõe o Estado, que é o que não acontece aqui no Brasil. Nós temos 700 mil presos, acho que não tem 70 mil que trabalham, né? Então isso é um custo absurdo. É só se você fizer uma multiplicação de 700 mil presos vezes 4, 5 mil reais que custa por mês, olha o dinheiro que a gente está deixando de investir na educação. Então, o crime compensa no Brasil com as atuais regras, com
com os atuais procedimentos que estão sendo implantados. O bandido tem tudo, o policial não tem nada. Aliás, está muito difícil. Sim. E então é claro que isso aí é para levar o Brasil a um caos mesmo, desestimular os policiais, desestimular essa questão de você... o policial hoje ele tem aquela coisa de você... Eu vou buscar o bandido onde quer que seja. Maravilhoso. Aí, só que se alguma coisa der errado, esse policial ele vai tomar uma invertida da própria justiça e com gosto, porque parece que eles sentem muito mais alegria em punir o policial do que o bandido. E o bandido ele tem hoje tantas facilidades, aí, principalmente essa questão da audiência de custódia, que inclusive eu apresentei um projeto no dia 16 de junho, logo no meu primeiro dia de mandato, eu já tinha ele preparado para acabar com a audiência de custódia, porque isso é uma palhaçada. Isso é uma sem-vergonhice que está acontecendo no Brasil hoje, de você querer colocar o bandido imediatamente na rua. A audiência de custódia não foi feita para isso. E hoje a gente vê... esse é o exemplo mais clássico de desvalorização da função policial no Brasil. Padrão. Não tem cabimento, não dá para aceitar isso. Tem bandido que passa lá umas 30 vezes, né? Exato, não tem cabimento. Na reincidência ele já não poderia nem ter direito à audiência de custódia. Né? E ficam aquelas narrativas tão vazias de, olha, isso é humanização, isso é uma questão de ressocialização do sujeito. Foi nada. Ressocialização é quando ele entra na cadeia, cumpre a pena dele, trabalha, mostra que ele voltou a ser um trabalhador, um sujeito honesto, correto. Aí sim, só que ele tem que mostrar isso durante o tempo da pena dele. 8 anos, ele vai cumprir 8 anos sem progressão de regime, sem nada. Né? É na cadeia mesmo. Olha, tem que trabalhar para poder obter. Senão, se você não trabalhar, é um dia que não vale nada para você. Você tem que trabalhar e a própria sentença tem que ser 8 anos em presídio e trabalhando, porque se não trabalhar, esse dia pula e acrescenta lá no final. Todos os dias precisam ser trabalhados. E não é lendo livro, não. Né? Não é lendo livro, é trabalho. Tem que produzir alguma coisa e principalmente para a sociedade. Mas o sistema prisional está preparado para receber tantas pessoas? Deveria, o Estado deveria. Tanto as prisões federais são poucas. Nós não temos tantas prisões federais. Quem tem prisão, na verdade, é o Estado. É o Estado que carrega esse peso, está na conta do Estado. Isso é muito pesado. O Estado de São Paulo tem 225 mil presos. Então, olha só a conta como fica alta para os governadores, né? Todos eles, sem exceção. Né? Olha como essa conta fica altíssima. É um dinheiro que você poderia estar colocando em investimento na segurança pública, fazendo o contrário. Mas, infelizmente, não. Agora, o preso não paga, ele não repõe o Estado. O preso não repõe a vítima. O preso não indeniza a vítima. O preso não paga a pensão para a vítima, para a família da vítima. Então, tudo errado. A gente precisa criar esses mecanismos urgente. Ou a nossa sociedade vai padecer em algum momento. Mas qual que seria nesse... Eu achei interessantíssimo, tá, deputado? Eu me interesso muito por esse tema. E eu também, da forma com que a cadeia de custódia hoje é conduzida, eu sou muito contra, né? Porque a subjetividade do magistrado, ela é muito evidente ali. Então, por exemplo, esse caso de que às vezes o criminoso passou por ali umas 30 vezes, reincide as 30 vezes sobre o mesmo crime, isso no meu ver também é um absurdo. Mas assim, e até conversando hoje com o Pascoal, como que nós mediríamos a questão realmente de separar aquele joio do trigo? Isso não estou justificando que crimes menores seriam um pouco vistos com mais parcimônia, mas como que dividiríamos essa questão do joio do trigo? Uma pessoa que é primária, por exemplo, ainda que passasse por audiência de custódia, ela seria liberada e somente aqueles que estariam reincidindo não seriam liberadas? Só para eu entender o mecanismo. Então eu vou dizer para você o seguinte, não tem que separar o joio do trigo. O criminoso, ele é criminoso. Eu não quero saber se ele é primário, secundário, terciário, coisa parecida. Ele cometeu um crime. Ah, mas foi o primeiro. Dane-se. É um crime. Então quer dizer que o cara precisa matar 3 vezes para eu achar que ele realmente é um criminoso? Não. Na primeira eu já tenho que descer a madeira nas costas dele. Na primeira eu tenho que mandar, porque senão ele vai fazer a segunda e vai fazer a terceira, que é o que acontece. Então essa história de separar o joio do trigo não tem que separar. Para mim não existe, na minha cabeça não existe. Infelizmente a gente sabe que réu primário, ele tem algumas benesses pelo Código de Processo Penal. A gente sabe muito bem disso, mas para mim não deveria ter. Mas tudo bem, o código está aí, é de 1940, quem sabe uma hora a gente resolva evoluir um pouquinho e tratar esse sujeito com um pouco mais de rigor do que é tratado hoje na legislação. Mas infelizmente hoje ele tem esse benefício, mas para mim não deveria ter. Para mim, você cometeu crime é cadeia.
o juiz estipula a pena e você vai lá e fica o tempo que o juiz determinar dentro da prisão. Lembrando, trabalhando. Então, a atuação do juiz seria não haveria esse instituto audiência de custódia. Foi preso em flagrante, ainda que depois das 24 horas já seria enviado para o sistema prisional. Imediatamente, preso em flagrante, você não tem nem que discutir. O preso em flagrante, você não tem... Hoje tem, depois ele é apresentado depois de 24 horas. Hoje, na audiência de custódia, você tem que... O preso em flagrante, ele é apresentado 24 horas depois a uma autoridade judiciária, e aí sim vai se ver o que era para ver a legalidade da prisão em flagrante, né? Foi totalmente desvirtuado e passaram a avaliar a necessidade dele estar ou não estar preso. Falei, peraí, nós estamos lidando nós estamos aqui lidando com um outro instituto. Isso não é a audiência de custódia prevista lá como é que chama? Pacto de São José da Costa Rica, né? Na verdade, a audiência de custódia ela veio com uma resolução do CNJ lá em 2015. Isso, é 2015, exatamente. 2015. A resolução, o pacto já é antigo, em 2015 veio essa resolução e essa resolução foi transformada dentro do pacote anticrime na época do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A gente foi obrigado a votar, não tinha como não votar não, porque tinha muitas coisas boas dentro do pacote anticrime, mas no meio estava lá a audiência de custódia institucionalizada e colocada na lei. Então eu sempre falo, porque de eu ter apresentado esse projeto 2597 agora no dia 16 de junho, acabando com a audiência de custódia. Justamente eu confesso, assim, olha, eu tive que votar, tive que engolir esse projeto anticrime, porque tinha muita coisa boa, mas passou essa desgraça no meio, esse jabuti. Então agora que eu voltei como deputado, eu quero acabar, porque isso aí não dá certo. Então, primeiro eu tive que aprovar o tudo para depois ir lá e tirar uma coisinha do projeto. Falei, isso eu não quero. Então tá lá o projeto, já foi despachado para a Comissão de Constituição e Justiça, para estar aguardando nomear um relator. Inclusive foi pensado um outro projeto lá, 3339, foi pensado junto ao projeto, e ele é terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. Aprovou, não vai nem para plenário, vai direto para o Senado Federal. Então vamos ver o que é que vai dar. Pessoal, só mais uma vez agradecendo aí os mais de 500 pessoas que estão acompanhando o programa. Mais uma vez, pessoal, a gente pede aí que todos aí se inscrevam no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, deixe seu joinha lá, se inscreva, divulgue aos amigos, né? Aqui o Wagner Pedro está até comentando aqui, empresários vão para o Uruguai e Paraguai levar o capital. É bem isso mesmo, viu? Pessoal, já que falou em presídio aqui, ontem fui fazer uma visita técnica no presídio militar Romão Gomes pela faculdade. Mandar um grande abraço aí ao sargento Maurílio, que passou uma palestra pra Pascoal gente lá. É o nosso próximo Alexandre de Moraes, hein, Pascoal? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Jesus do céu. Pessoal, então mandar um abraço aí pro sargento Maurílio, que nos recepcionou lá no presídio militar Romão Gomes, todos os alunos lá da faculdade que estavam comigo, e mais agradecer a capitão Cristiane também, minha amiga de muitos anos, desde 1997, que hoje está no comando lá, administrando o presídio militar Romão Gomes também, né? Um grande abraço e muito obrigado. E outra coisa, os alunos, pessoal, estavam até comentando, mas esse presídio aqui parece um hotel de luxo, que não sei o que, né? Não poderia ser assim. Não, vocês estão enganados. Pode observar. Não era que o presídio militar Romão Gomes não tinha que ser assim. Tem que ser daquele jeito. Tinha que ser todos os presídios no Brasil daquela forma. Exatamente. Para tratar os presos com dignidade. Sabe por quê? Mas é preso, é monstrinho, tem que se lascar. Eu não estou defendendo ele. Eu estou falando o seguinte, eles têm igual o comandante que comentou, o deputado comentou. Eles estão lá para se ressocializar, para o convívio à sociedade no futuro. Quando ele tiver, ele vai voltar para o convívio com a gente aqui, tá? Uhum. Se a gente criar um monte de monstrinho lá, eles vão sair um bando de monstrinhos para destruir sua família, para matar sua família depois, tá? Então, por isso que eles têm que ter um tratamento com dignidade lá dentro, voltar como gente, não como bicho. O presídio militar Romão Gomes, todos os presídios no Brasil têm que ser daquela forma. Então, é o meu entendimento, e eu acredito que os direitos humanos caminham nesse sentido aí. Não estou defendendo ladrão, que eu também não gosto de ladrão, tá? Estou só comentando que as regras de direitos humanos, quando o cara é preso, é para se ressocializar, não para transformar o maluco lá num monstrinho, tá? Tô errado, doutora? Tá certíssimo. E o deputado, agora, essa questão ainda da segurança jurídica dos policiais é um tema importantíssimo. O senhor é contra ou a favor das câmeras
corporais nos policiais, hein? Você acha que as câmeras, elas trazem mais segurança para o policial ou, por vezes, acaba impedindo ações que poderiam ser feitas, impedindo crimes, quando o policial fala, opa, não vou agir aqui porque eu estou sendo monitorado? Você acha, qual a sua visão? São dois momentos que eu quero separar. Primeira coisa, hoje eu sou contra a Câmara. Porque estão, teoricamente aqui, estão vigiando o policial. Vigiando o policial. Claro que quem faz coisa errada, pague pelo que faz de errado. Não tem nenhum problema contra isso. Mas, para mim, nesse momento, é um dinheiro que não deveria ser gasto. Deveria se vigiar primeiro o bandido. Eu escuto ouvir falar aí que falta tornozeleira eletrônica aqui, acolá, tal. O bandido tá solto. Tá tranquilo. O cara saiu da audiência de custódia, por que não monitora o cara? Né? Por que tem que monitorar o policial? Então é uma situação, né? E eu vi algumas situações, claro que eu já vi as câmaras ajudando em alguns momentos a defender os policiais militares quando ele é acusado de uma coisa e a Câmara mostrou que ele não fez isso. Isso é muito importante, a gente tem que destacar. Tem os seus prós e os seus contras. Tá? E nesse momento, do jeito que a coisa está tão invertida, querer vigiar o policial, querer pagar o valor que se paga do aluguel dessa Câmara, quando poderia estar colocando dentro do salário do policial que está fazendo falta, foi para que eu vou concordar com isso? Me desculpa, mas eu não concordo, não. Não consigo concordar. Por essas questões sociais nesse momento, não a questões técnicas. Questões técnicas que eu acho interessante que tenha a Câmara, que se mostre realmente que essa Câmara sirva para defender o policial em todas as ações que ele eventualmente for acusado de ter feito isso ou aquilo, e a Câmara está exatamente mostrando o contrário. O policial hoje ele é muito cobrado e não tem respaldo nenhum. Às vezes, uma situação que era muito comum no passado, hoje esse sujeito ele é criticado. Você vai entrar numa favela que você tenha cumprido todo o POP. Olha aquele menino que tomou o tiro... no pescoço. Soltaram o cara. Porra. Mas você acha que ali ele agiu certo, deputado? Assim, na sua visão técnica? Situação, você não pode avaliar a ocorrência pelo final. Eu nem lembro o nome do menino, mas eu vi críticas e mais críticas aí a respeito da ocorrência dele. Falei, meu amigo, vamos ver o que aconteceu nessa ocorrência. O que levou ele a estar naquele momento sozinho? Por que é que ele ficou sozinho ali no corpo a corpo com aquele bandido ali naquele momento? Né? Aí quando você vai ver o enredo todo, você vê realmente não tinha muito o que fazer não, era uma patrulha. Né? Um colega parece que por algum outro motivo acabou ficando para trás e ele não tinha mais como voltar para trás. Né? Ele estava ali com o sujeito na mão. Né? E aí a gente vê pelas imagens que um colega, ele não viu porque foi nas costas dele, um colega passou a arma pro cara e no momento ele atirou. E ali a população incentivando, né? É um caso fortuito isso, né? É um caso diferente, então é difícil você criticar a ocorrência de alguém. Mas é o que eu falo, por uma questão, digamos assim, circunstancial, né? Nesse momento eu sou completamente contra essas câmaras, né? E defendo isso. Eu não sei quanto é que se paga o aluguel disso daí. Eu gostaria até de saber, mas eu não sei quanto é que se paga. Que seja 300, 400 ou 500 reais. Mas para mim esse dinheiro tinha que estar no bolso do policial. Em vez de dar uma câmara para ele, dar um vale do supermercado para ele que está faltando. Né? Nesse momento eu tomaria essa atitude. Né? Não vou... criticar quem apoia, tudo bem, você apoia, respeita a minha posição, né? É só isso que eu quero, mais nada. Eu não faria, mas é claro que manda quem pode, obedece quem se juiz. É para andar com câmara, vamos andar com câmara. Mas que você quer a minha opinião, eu concordo? Não. Nesse momento, não. O dia que a gente monitorar todos os bandidos, opa, aí agora eu acho que vai sobrar um pouquinho de dinheiro, né? Para poder monitorar. Por que monitorar os policiais primeiro? É uma inversão muito grande, mas isso faz parte de um conjunto de medidas, né, que visam a desmoralização que a gente já falou aqui agora. É para desmoralizar mesmo a polícia. Eu tenho uma pergunta, agora é um pouco capciosa para o senhor, assim. O Tarcísio, todos nós aqui somos pró-Tarcísio, votamos nele, somos de direita. Mas inicialmente, ele dizia que não iria continuar com as câmeras.
era, digamos assim, uma promessa de campanha dele. A grande questão que eu acho que aconteceu, e assim, eu acho que é igual a mãe amorosa, né? A mãe amorosa, eu sempre costumo dizer isso, a mãe amorosa, ela abraça, mas por vezes ela tem que dar um tapinha na bunda porque aquele filho está sendo mal criado. Então, eu acho que o governo Tarcísio, ele acerta muito, mas eu acho que em alguns pontos ele peca. Exemplo das câmeras. Outro exemplo que eu gostaria depois de abordar com o senhor, que aí tem tudo a ver tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar, obviamente, a valorização dos policiais e a questão da segurança jurídica, que é uma das nossas pautas que nós enfrentamos e nós lutamos com relação a isso desde sempre. Eu venho também com esse discurso, na verdade, uma luta com relação a algumas ilegalidades que hoje os nossos policiais enfrentam. Eu, particularmente, na defesa dos policiais civis, mas também, de uma forma análoga, existe uma mesma situação com os policiais militares. Então, assim, vamos lá para a primeira parte da pergunta. O governo, quando ele traz isso como uma pauta de governo, de que não apoiaria a Câmara e depois volta atrás, por que isso aconteceu? Eu acho que isso, de alguma forma, isso ouvindo os bastidores e ouvindo tantos policiais, foi uma certa decepção. Olha, eu não posso falar pelo governador Tarcísio de hipótese nenhuma, mas a opinião ela pode ser mudada a qualquer momento, né? E por qualquer motivo. Isso é lícito, né? Eu mesmo já mudei de opinião várias vezes em função de algumas coisas, né? Então não tem nem como criticar, não há nem como falar ele mudou tal, assim, ó, ele entendeu que é bom ter a Câmara, que tenhamos a Câmara. Não, ele é o governador do estado. Então ele tem esse direito de mudar o posicionamento dele por algum motivo. Alguém deve ter convencido ele do contrário, que é melhor com a Câmara do que sem Câmara. Então ele entendeu que isso é bom e manteve. Eu não faço crítica nenhuma a isso não, de forma alguma. É o entendimento dele. Se entrar o próximo governador e falar assim, olha, eu não vou gastar esse dinheiro. Esse dinheiro eu vou pegar todo esse dinheiro que eu gasto aqui hoje de Câmara e vou jogar num outro programa, numa outra coisa. Câmara para mim não vai ser prioridade, né? O cara entendeu, eu também vou respeitar, entendeu? Eu posso emitir a minha opinião. Eu não gastaria esse dinheiro, de forma alguma. Aliás, eu faria exatamente isso. Ó, quem é o policial que tinha que usar a Câmara? Eu falei, ó, troquei a Câmara por uma cesta básica para você. Ó. Entendeu? Eu faria isso. É apenas um posicionamento meu. E essa questão de valorização, né? Porque hoje, por exemplo, às vezes, a própria legislação, a própria lei orgânica das polícias, elas por vezes vão contra o próprio policial, né? Ao invés do policial que está na rua, seja ele polícia militar, seja ele o policial civil, quando da sua atuação, e aqui, novamente, ninguém está defendendo crime, mas muitas vezes eu digo isso porque eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de analisar muitos processos administrativos de policial civil, por exemplo, que eu vi ali fatos, narrativas que não levavam a lugar algum, e esse policial acabou sendo demitido por conta de uma mera narrativa que não trazia elementos, materialidade para nada. E da mesma forma os policiais militares. Eu acho que isso também deveria ser revisto. Eu acho que hoje o que se busca também, e isso é um clamor das polícias, que essa legislação possa também ter um olhar mais humano, mais humanitário para esses policiais. Porque hoje é muito limítrofe, né? Você atuar como policial e ser punido porque você atuou como policial, né? Então, assim, o que eu vejo que muitas vezes o policial fica naquela dúvida, poxa, atuo, porque mesmo que se eu atuar dessa forma, com certeza eu vou sofrer sanções administrativas, ser mandado embora e talvez ser até absolvido na esfera criminal e nunca mais voltar para minha instituição. É o que acontece hoje. Então, eu acho que talvez aí os políticos, né, eles poderiam aí, eu acho que a política tem muita força. Hoje eu percebo que 99% das coisas que acontecem no Brasil é político, por meios políticos, né? E isso é bom, porque política não quando a gente fala política, muitas pessoas interpretam da forma ruim, mas política é isso que a gente está fazendo agora, discutir temas para chegar num ponto melhor. Exato. A gente discute segurança pública, mas por quê? Porque a gente quer que a segurança pública seja efetiva. A gente discute segurança jurídica porque a gente entende que a segurança jurídica hoje ela não consegue alcançar
a sua real pretensão. Então, é política. Então, assim, o senhor, como já esteve dentro dos quadros da Polícia Militar, já deve ter passado por perseguições dentro dos quadros. Na sua visão, enquanto político hoje, o que o senhor verifica que poderia ser feito, além de uma revisão de todas essas legislações orgânicas que temos hoje, que por vezes confrontam a Constituição Estadual, quiçá a Constituição Federal, na sua presunção da inocência, enfim, em tantos outros princípios aí que por vezes confrontam, na sua visão de político agora, e também totalmente amparado por uma experiência dentro dos quadros da Polícia Militar? Então vamos lá, eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, a lei, qualquer que seja a lei, ela tem uma letra fria. E nós lidamos com seres humanos o tempo inteiro. Então, por exemplo, se numa escola de soldados está lá escrito que deixar a cama mal arrumada é passível de punição, está lá escrito no caderno de conduta, cama mal arrumada. Né? O sujeito que vai lá fiscalizar a cama não gostou que a cama estava daquele jeito, gostaria de um jeito um pouco melhor. Ele vai lá e coloca aquela anotação no aluno, ó, cama mal arrumada. Mas o aluno fala, mas a cama não está mal arrumada, ela está arrumada. Né? Então, pelo fato de você lidar com o ser humano, você está sujeito a determinadas interpretações. E é aquilo que eu falo, existem abusos? Existem. Tem pessoas mais rigorosas, menos rigorosas, mais complacentes. Isso está sujeito. Você tem que estar preparado para o pior, para o pior cenário. Né? Isso faz parte da natureza. E eu estou falando de quartel, mas eu levo isso para dentro de uma empresa privada lá, de qualquer tipo de atividade ou numa linha de produção, né? E está escrito que o sujeito tem que fazer daquela forma, né? E ele tem que fazer. O robô, o que o robô faz? O robô é programado para fazer de um jeito só. Né? O robô dá problema? Às vezes dá, porque ele para. Mas se ele não parar, ele vai fazer aquele produto sempre daquela mesma forma. Né? O ser humano não. O ser humano não é um robô. E, às vezes, o legislador ele não está em nenhum momento abraçando essa possibilidade de uma interpretação de um resultado que deveria ser mostrado. Ele simplesmente deixa a critério de quem tem o poder de fiscalizar. Ou, no caso ali, tem quem tinha aquele poder hierárquico dentro daquele contexto todo. Então, a partir daí, fica realmente muito evidente que você pode ter abusos, você pode ter desvios, né, de conduta, não só de quem executa, mas como também de quem fiscaliza. Isso é passível. O que eu sempre falei para todos os policiais dentro da minha carreira, né, o meu jogo é aberto. Eu sempre estipulava as regras com muita clareza. O horário foi feito para ser cumprido. Então vamos cumprir o horário. Não vamos, se o horário de entrada é às 7, não vamos chegar às 7. Porque você pode sofrer um tropeço. Se programe para chegar às 6h30. Se acontecer alguma coisa, você tem meia hora de sobra e aí você consegue cumprir o horário tranquilamente. Mas as pessoas às vezes não pensam assim. Né? Nem quem está executando, muito menos quem está fiscalizando. E aí é onde você tem alguns senões aí na nossa carreira. Todo mundo já trombou com alguém que é um pouco mais rigoroso e alguém que o cara é um pouco mais complacente com as situações. Isso é muito natural. Você só precisa se adaptar como ser humano. E muitas vezes você encontra alguém... Quantas vezes eu tenho alguns exemplos, né, que você acaba pegando pela vida. O que era o braço curto? É o preguiçoso. Preguiçoso? De onde é que surgiu esse termo? É o sujeito que não quer fazer. Falei assim, meu amigo, não dá para trabalhar com braço curto. Eu gosto de gente que trabalha, eu trabalho pra caramba, né? Eu tô com 60 anos e não parei de trabalhar. Eu não sou braço curto, né? Então, mas você tem o braço curto. Aí esse sujeito, e esse é o sujeito que mais vai reclamar de abuso. É o sujeito que não quer trabalhar.
Pascoal pegou. Mas você sentar na viatura com o sujeito, Pascoal, você ali de motorista e tal, sujeito ali, e você fala assim, ei, vamos abordar aquele cara. O Pascoal era braço curto? Não, eu não trabalhei com o Pascoal, mas pelo estilo dele não era, não. Pelo estilo dele, deve ser ali plugado no 220. 220 então eu fico imaginando o Pascoal dirigindo uma viatura, 18, 140, sei lá, qualquer coisa assim, né? Vamos botar uma viatura do 18. E ele falando pro parceiro dele, e aí, Mike, bora abordar aquele cara? Fala, não, Pascoal, aquele ali não tem nada, tal, que ele gostou. O cara deixa quieto. Bom, nunca tem nada. O cara quer tranquilidade na vida dele. Então você tem isso. Aí você fala, chega no final do dia, quantas pessoas vocês abordaram? Nenhuma. Foi, caramba, não passou nenhum suspeito na sua frente durante 12 horas de patrulha, não apareceu ninguém, nenhumazinha assim, né? Não é não, Pascoal? Aí você vai, é fácil, né? Então, e a gente tem que conviver com isso, né? São seres humanos, você tem aquele que gosta, aquele que não gosta, aquele que ele faz de propósito para irritar, ele não quer trabalhar e está declarado. Certa vez eu peguei um sujeito que ele não podia trabalhar na rua porque ele tinha problema de visão dupla. Você já viu isso? Visão dupla? Eu acho que eu tenho esse problema. Né? Visão dupla, você enxerga duas vezes. Aí eu chegava no serviço de dia, o que o cara estava fazendo? Estava lendo. Eu falei, como é que um cara com visão dupla consegue ler? Não consegue. Não consegue. Então era muito notório que o cara não queria. Mas nesse caso ele era divertido. Havia uma advertência. Não, você tem que tomar uma providência com o sujeito. Fala, meu amigo, não tem essa não, cara. Você vai pra rua e pronto. Eu tô precisando de gente na rua pra trabalhar e acabou. É que o cara não queria. É medo de encontrar um tiroteio pela frente, medo de tomar um tiro, né? Preguiça pra atender ocorrência. Tchau, Monique. Tchau, Monique. Tudo de bom pra você, querida. Apareça sempre, né? Aqui. Então, porra, eu era plugado, eu entrava no horário certo, mas não tinha hora pra passar. Então. Eu era rígido, eu posso dizer que era rígido, mas rígido sem exagerar. Você pode ver que é raro você encontrar algum policial que reclame de mim. Normalmente, os caras falam... O senhor era justo. Justo, e os caras falam, esse cara é bom de lidar com ele. Né? Ele fala aquilo que ele quer, a gente faz e tá tudo certo, e todo mundo sai premiado, todo mundo sai feliz. É assim que funciona, né? É claro que eu detestava vagabundo. Eu sempre detestei vagabundo. O cara, braço curto, né? Pascoal, não tem condição aquilo de me incomodava demais. Porra, você vê alguns trabalhando pra caramba, né? Correndo atrás, e os outros não querendo fazer nada. Isso é muito ruim. Essas questões são muito pontuais, né? Não dá nem para comentar determinados casos, porque só podem comentar quem tá vivendo aquilo. Mas que quando você vê os próprios colegas reclamar do sujeito, você fala, aí tem, meu filho. Não adianta. Não é só a percepção do comandante, ou do comandante de pelotão, ou do comandante de companhia, ou do comandante de batalhão. Aí é uma percepção do grupo. Não é mesmo, Pascoal? É isso aí. Deputado, agora eu vou fazer até algumas perguntas aqui. A doutora pode me ajudar, referente aqui o que o pessoal está me perguntando no PV, não perguntaram, mas está perguntando no PV. Sobre a nossa situação, que ela até comentou, referente às leis e normas inconstitucionais, a nossa dificuldade, nós estamos aí 5 anos, 6 anos, tentando chegar essa informação das leis inconstitucionais que duram desde 2001, 2002, que são inconstitucionais, inclusive teve até a indicação por parte do deputado estadual também, mas porém aqui não aconteceu aquela articulação com o governador para ver se o governador consegue fazer essas alterações aí, para trazer essa segurança jurídica aos policiais da ativa e, quem sabe, justiça aos policiais que já foram mandados embora, né? Para isso nós precisamos da ajuda do senhor e de demais deputados estaduais, deputado federal, quem puder nos ajudar, eu acredito que vai ser muito bom para a segurança pública no estado de São Paulo, e o maior beneficiado com isso, pode ter certeza que vai ser a população. Uma polícia forte, uma polícia motivada a trabalhar. Né? Verdade. Que não aconteça injustiça com os irmãos policiais, igual aconteceu comigo e com vários outros que foram absolvidos, conforme a nossa Constituição do Estado, Constituição Federal, e não conseguiram reintegração. Nós, até falei para o senhor aqui, que no estado do Rio de Janeiro, tá acontecendo um trabalho desse, a ajuda de deputados federais e deputado estadual, chegaram a levar essa informação, essa ideia para o governador do estado do Rio de Janeiro, e lá foi montado através de decreto, resolução, diretamente na secretaria, montaram a comissão mista,
para tratar caso a caso, e lá já foi reintegrado mais de 100 policiais civis, policiais militares, fazendo justiça para esses policiais que foram absolvidos, né? E nós estamos tentando aqui em São Paulo para ver se chega para o Tarcísio de Freitas, chega para o Derrite, chega para os demais deputados, para ver se nos ajuda nesse sentido. É isso que nós queremos saber do senhor, como que o senhor poderia nos ajudar, lembrando que toda essa desgraça que ficou para trás aí, das injustiças que aconteceram com os policiais, foi devido à via rápida, que foi criada no governo PSDB no ano de 2002, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. E tem essa saída, só que nós não conseguimos, porque nós não temos poder de voto, nós não temos como chegar para o Tarcísio de Freitas, levar essa informação para ele. Esse diálogo, essas reuniões, não está acontecendo. Nós já chegamos já no Meca, Telhadinha, Conte-Lopes, Dani Alonso, em todos, mas está difícil. E o pessoal está perguntando como que o senhor poderia nos auxiliar, nos ajudar. O senhor deu até uma ideia no grupo, referente à documentação. A doutora Águida aqui está aqui à disposição, o sargento Alexandre também, para conversar com o sargento Portugal também, em Brasília. Já expliquei isso para o senhor. O que o senhor nos aconselharia? Como que o senhor poderia nos auxiliar nesse trabalho que nós não vamos parar? Nós vamos continuar pedindo para todo mundo. Sem dúvida. Primeiro, você falou a palavra certa. Tem que pedir para todo mundo, né? Isso tudo é questão de vontade política. Não é dizer o que é certo, o que é errado, que a gente já descobriu que é legítimo o pedido de vocês. É se fazer, a gente sabe muito bem, eu já presenciei algumas injustiças que iriam mandar policiais embora sem merecer, a gente sabe muito bem disso, e se a gente consegue intervir antes que esse processo finalize, né, isso é bom. E é claro que eu estou atendendo inclusive alguns casos aí, tem alguns casos que estão na justiça, cabe decisão do judiciário, já não é nem mais uma questão administrativa, e alguns outros casos estão ainda tramitando na esfera administrativa, ou seja, dentro da Polícia Militar. Da Polícia Civil eu tenho pouco contato, então não tenho nenhuma notícia, não posso citar nenhum exemplo. Mas na PM a gente sabe muito bem que muitos policiais acabaram sendo mandados embora de uma forma bastante injusta, né? O processo administrativo acabou tramitando muito mais rápido do que o processo judicial, foram absolvidos na justiça, e isso não faz com que a demissão dele ou a expulsão dele seja revertida, né? Infelizmente isso não faz. Bom, face isso, a gente sabe que tem gente que merecidamente foi mandada embora e tem gente que não foi mandado embora de forma merecida. Realmente está caracterizada uma injustiça. E é isso que a gente precisa corrigir. Dentro hoje, o que eu posso dizer no campo político? Tanto o governador como o secretário de Segurança Pública, eles já sabem do caso. A questão é ter a vontade para poder fazer o script, né? Como é que vai se proceder a uma reavaliação? Ninguém está pedindo para readmitir todo mundo. Isso. Ninguém está pedindo isso. A gente está pedindo para que cada caso seja reavaliado com critério e com bastante isenção de ânimo. Saber exatamente o que aconteceu no inquérito, o que aconteceu no processo administrativo e ver quais são as ligações e se realmente há motivos para se demitir o sujeito. A gente sabe muito bem. O caso do Cabo Araújo, por exemplo, lá do 18. Né? Você foi nosso colega, você sabe muito bem. Olha quantos anos, e olha que eu tentei ajudar o Araújo, de todas as formas não consegui, mas o que aconteceu? A justiça teve que reverter. Ele foi acusado de um crime que ele não havia cometido e foi expulso. Olha. Expulso. Esse é um foi expulso. E ele demorou mais de 10 anos. Eu não lembro quantos anos, se chegou a 15 ou a 20, mas que foi mais de 10 anos que ele ficou fora, né, trabalhando aí, fazendo seus biquinhos nas pizzarias da vida, aquele negócio todo. Mas chegou a hora dele, quando ele voltou, ele já estava inclusive aposentado. Foi promovido a 3º sargento na hora certa, foi promovido a 2º sargento depois quando passou para a reserva e recebeu todos os seus atrasados. Então a justiça foi feita pela justiça. Então há casos como o do cabo eu chamo de Cabo Araújo porque agora na verdade é Sargento Araújo hoje, né? Mas um grande amigo, né? E que a justiça fez essa correção. E o que a gente está trabalhando agora é no campo político. Se a gente não vai conseguir sensibilizar a Secretaria de Segurança Pública ou o governador nesse momento, a gente vai para o próximo. A roda vira.
A política é assim, a roda vira, a gente pede para o próximo, vamos ver quem vai ser o próximo secretário de Segurança Pública e vamos sentar e conversar com ele, explicar, né, e pedir essa reavaliação, utilizando inclusive os exemplos do estado do Rio de Janeiro, que fez isso é interessante. E o outro caminho é a gente batalhar lá pela PEC 5 ou 6, PEC 6, né, de 2020... 2020. PEC 6 2020. 2020. Então, a PEC 6 de 2020, que é de autoria do Campos Machado, Isso não é mesmo. isso, né? E vamos tentar emplacar essa PEC. E aí, parece que nesse momento essa PEC não é de interesse do governo. Ótimo, não tem problema. Então você vê que é o governo que não quer mexer com isso. Não tem problema nenhum. A gente espera, sai esse governo, entra outro, a gente vai trabalhar. É bom a gente saber, porque os atuais deputados estaduais que estão lá nesse momento, eles, com certeza, eles sabem desse assunto, né? Ou por cima, mais ou menos, eles sabem. Mas o que a gente quer fazer é justamente colocar isso na mesa deles, explicar o que está se pedindo naquela PEC 6 ali, explicar para todos eles, para ver se a gente consegue um movimento, né, de apoiamento para que essa PEC seja votada. E esse é o trabalho político. É árduo, é cansativo, mas ele precisa ser feito. É bater de em gabinete mesmo. E aí onde entra a minha posição aqui como deputado federal, de poder me conectar com todos os deputados estaduais, poder conversar com vários deputados estaduais e explicar com eles, olhando olho no olho, que é a melhor coisa, entregar um extrato do que a gente está pedindo para que eles possam ler em curtas palavras, entender o assunto e nos apoiar nesse sentido. São 94, de repente a gente consegue o apoio de 40, 50, já vira um movimento muito bom, né? E outra, se você avaliar o resultado disso, né? O que é que o que é que vai impactar isso? Que seja, nós vamos absorver novamente 100, 200, 300 policiais militares, isso é nada para o Estado em termos de impacto financeiro. Então não dá para se falar em impacto financeiro que não tem cabimento nenhum. Então esse é o trabalho que precisa ser feito, Pascoal, que a gente inclusive trocou ideia um mês e meio atrás mais ou menos, falando desse procedimento, né? O trabalho hoje ele é político. Técnico não precisa mais discutir o assunto. Tecnicamente ele está correto, precisa de reavaliação. Precisa mesmo, né? Todos os casos precisam ser reavaliados. Todos esses que se sentiram injustiçados, lesados por uma mão forte aí do Estado que acabou os colocando para fora, né, precisam de uma reavaliação, porque a gente sabe, tem injustiça. Então vamos fazer o trabalho político que é aquilo que cabe a gente. Hoje o ponto mais importante é que todos os policiais que a gente tem contato, eles foram absolvidos na esfera criminal. O problema é que a lei orgânica, a lei complementar, ela traz dispositivos que não permitem, ainda que o policial tenha sido absolvido pela insuficiência de provas, ele retorne. O que contraria frontalmente a Constituição Estadual, no 136 e no 138, que fala que é absolvido, ponto. Então, assim, essa situação, ela é tanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Militar. Porque em termos hierárquicos, quem seria mais técnico para avaliar o crime? Se o crime que está sendo avaliado, analisado na esfera criminal é o mesmo crime que foi avaliado na esfera administrativa, por óbvio que a técnica é mais com relação à ação criminal. Ali você tem o Ministério Público, você tem o juiz, que é um técnico do direito, o Ministério Público, que é um fiscal da lei, e eles avaliam que não existem provas suficientes para condenar o policial. Quando eu entendo isso, porque por experiência própria, que existe sim a subjetividade por parte da autoridade no processo administrativo. E aí a gente envolve corporativismo, envolve a questão da subjetividade, às vezes aquele policial, seja de uma instituição ou de outra, em algum momento houve uma perseguição. Então, assim, são milhares de nuances que precisam ser avaliadas. Por que culminou numa demissão, né? Se o processo administrativo ele não conseguiu provar materialmente o crime, porque chegou no processo criminal não houve como se provar esse crime, eu creio que, em termos hierárquicos, a decisão do criminal deveria sobressair a decisão administrativa, ainda que
por um outro inciso que não a negativa de autoria ou inexistência do fato, ainda que fosse por insuficiência de prova. Então, esse que é o grande xadrez, né? Como que você consegue mover essas peças para se chegar a essa interpretação, né? Acho que essa ajuda política é muito bem-vinda. Em tese, o inquérito deveria prevalecer. Em tese, é que, na verdade, a instância administrativa, ela às vezes nem chega a entrar no mérito do crime em si, mas da conduta, né, do comportamento do policial. Aí pode haver algumas distorções e aí poderá haver realmente alguma justa causa, né, em função do procedimento que foi adotado. Poderá, eu digo poderá, mas uma vez que há um descompasso e há uma diferença entre o processo criminal e o processo administrativo, e essas decisões já foram prolatadas e já estão fora, e está se tentando um remédio político nesse momento, é justo que você pegue todos esses casos onde houve absolvição no processo criminal e a condenação no processo administrativo, que se faça uma reavaliação para saber se foi justo ou se não foi justo. É exatamente isso que a gente está pedindo e exatamente isso que a gente está correndo atrás, né? Toda vez que houver esse descompasso, é claro que não há como se falar se ele foi condenado no crime, né, e condenado no processo administrativo. Sim, esses casos sim, aí a gente não tem nem que pensar, é uma outra situação. Mas no caso onde em um foi absolvido e no outro foi condenado, aí é justo a gente trazer isso, para trazer essa reavaliação para o campo político e brigar por isso. Na legislação da Polícia Civil já existe previsão de revisão administrativa, contudo, o meu entendimento claro é que essas reanálises do caso, do mérito, ela não é equânime. O que eu acho que também deveria se reavaliar, obviamente, procedimentalmente, essa avaliação por parte da Procuradoria do Estado, que é o corpo jurídico da SSP, que faz essa avaliação. E da mesma forma, fato é que, no caso da Polícia Militar, deveria, ainda que não haja essa previsão de uma reavaliação, mas que houvesse. Mas a lei, na verdade, permite, né? Que o Estado... E no campo político tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Quando você quer, você tem vontade política, você vai criar mecanismos para que isso seja feito. Exatamente. Então, o que eu falo, hoje, para mim, o principal obstáculo é a vontade política. Hoje. É isso mesmo, comandante. Pessoal, nós estamos caminhando para o fim do programa também, já vai dar às 22 horas. Temos que agradecer os mais de 500 pessoas que ainda continuam aqui no nosso chat aqui ao vivo. Agradecimentos a todos vocês que acompanharam o nosso Conexão Justiça. Pedimos novamente que se inscreva, dê seu joinha. Depois nos próximos programas, nós vamos anunciar aqui um curso aqui, pessoal, muito importante para todos vocês. Até esqueci de trazer aqui para colocar para vocês, mas depois, nos próximos programas, nós vamos começar a apresentar um curso aí, alguns cursos, né, para vocês aí, aqui no Conexão Justiça. Vamos sortear vários cursos aí para ajudar vocês no seu dia a dia, profissionalizante e tudo mais, mas depois nós vamos colocar, viu, piloto? Por enquanto nós só temos que agradecer a todos, né? Primeiramente nosso entrevistado de hoje, aí o comandante, só temos que agradecer a sua presença aqui. Se eu tiver mais alguma coisa para passar, por gentileza, fica à vontade aí, comandante. Olha, Pascoal, eu gosto sempre de aproveitar, como eu já falei, respiro política 24 horas. E para aqueles que não estão nos assistindo, a gente deve ter um público bem diversificado nesse momento aí no podcast. Eu peço muito cuidado com o que vocês vão fazer nas eleições do ano que vem. O voto de vocês pode estar colocando o Brasil num buraco que a gente nunca mais vai conseguir sair. Que vocês possam ser criteriosos o máximo que vocês puderem com os candidatos que vocês escolherem para as próximas eleições, porque a coisa não está legal, não. Nós estamos num momento muito delicado da política brasileira e praticamente chegando aí a uma situação muito crítica. E, resumindo, eu não gostaria de entregar o meu Brasil para o PT governar mais 4 anos, que pode ser realmente os últimos 4 anos de um país livre. Pode ser os últimos 4 anos de um país próspero, rico, maravilhoso e,
entregar na mão dessa turma aí é praticamente cravar a faca no próprio pescoço, né? Dar um tiro na própria cabeça. Então, se vocês puderem realmente serem conscientes realmente com os votos, é um pedido que eu faço como brasileiro, faço não só por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha família, porque eu não quero sair desse país de jeito nenhum, né? Gostaria muito de ficar aqui. E aqueles que quiserem seguir o Coronel Tadeu, eu estou aí no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram, é tudo Coronel Tadeu, fiquem à vontade, estão todos convidados a ver as besteiras que eu publico lá. Eu estava assistindo os podcasts do senhor, são maravilhosos. Que bom. Né? Doutora Águida, por gentileza, mais algumas perguntas aí, se eu quiser completar, se nós esquecemos, porque aqui está ao vivo, não é fácil você lembrar de tudo, essas informações, você anota tudo aqui, mas termina esquecendo de tudo também. Não, acho que a entrevista foi maravilhosa, eu acho que já estamos aí, ultrapassando as 10 horas da noite, mas assim, foi uma grande honra, deputado, estar aqui presente. Prazer em conhecê-la, viu, Águida? Obrigado aí pelas perguntas. Obrigada pelo convite, Pascoal, mais uma vez obrigada ao pessoal da Conexão Justiça. Peço a todo mundo que dê o seu like, se inscreva no canal, nos sigam, porque é assim que a gente vai ter mais engajamento e todo mundo vai poder compartilhar aí dessas entrevistas tão gratificantes. E não podemos esquecer do Rafael, que está aqui no backstage. O Rafa, Rafinha aqui, não tem câmera voltada para ele, mas a gente delata que ele está aqui presente na sala, dando todo esse suporte para que isso aconteça, né? Salvador, o nosso braço direito. Vou mandar petição. Fala um pouco da petição, a gente tem, na verdade, um abaixo-assinado justamente com relação a essa questão da insegurança jurídica. O Pascoal vai retransmitir novamente aí essa petição, que é um abaixo-assinado. Por favor, assinem, compartilhem com familiares, amigos, que ajudam bastante, porque abaixo-assinado significa o apoio, né? O apoio popular, o apoio da sociedade civil em pró à nossa causa. E o nosso lema é sempre o mesmo, estamos aqui em busca de justiça, segurança jurídica, e principalmente agora o tema segurança pública é muito, muito importante, então todos juntos aí, eu acho que a união de todos, ela pode ser muito, muito forte para que a gente mude o cenário de uma forma geral. E falar de política não é só falar de político. Falar de política é a gente mudar a situação para um patamar melhor, para um país mais justo, uma melhor condição de vida, menos violência, mais segurança pública. Então é isso. Então eu só tenho que agradecer, deputado, foi uma grande honra para mim. Realmente estou muito feliz. Que isso, para mim também é. E mais uma vez, obrigada a toda a equipe do Conexão Justiça, e sempre que necessário eu estarei aqui. Desculpa, estou um pouco rouca hoje, tossi um pouquinho aí durante a entrevista, mas me perdoem quanto a isso, e muito obrigada e uma ótima noite. Pessoal, aqui são as palavras da presidente do Conseg Moema. Mas eu não estou aqui hoje eu não estou aqui como presidente do Conseg, tá? Porque o Conseg, Pascoal, o Conseg, ele é apartidário, tá? O Conseg, ele não pode ter viés político. Então, assim, hoje eu estou aqui como advogada, Águida Mendes, numa continuidade da minha luta, que todo mundo sabe, que é com relação às injustiças dos policiais. Mas hoje estou também ocupando esse cargo, que é um cargo altruísta, voluntário, para melhoria dos bairros ali do Brooklyn, Moema, mas hoje a gente deixa de lado a presidente do Conseg Brooklyn Moema para falar de política aqui só como advogada mesmo. Sim, presidente, é isso mesmo que eu ia falar, pessoal. E o que ela comentou aqui, pessoal, desse abaixo-assinado, esse abaixo-assinado para que é? Nós estamos tentando trazer uma segurança jurídica aos policiais, todo esse abaixo-assinado aí para a gente tentar reunião com o governador, secretário, levar para conhecimento da sociedade essas leis e normas inconstitucionais que duram mais de 20 anos no estado de São Paulo. Por que isso? Porque ela estava comentando referente à política, nós não estamos conseguindo essas articulações com essas pessoas que têm o poder de mudar.
Então nós queremos que chegue para todo o povo paulista, principalmente para eles, esse número, essa quantidade de todos envolvidos pela segurança de São Paulo, né? Então a doutora Águida, que faz parte aqui apresentando o Conexão Justiça, só temos que agradecer. Sempre nós vamos estar tocando nesse assunto referente à segurança jurídica, justiça aos policiais do estado de São Paulo, uma polícia mais forte, né? Então nós só temos que agradecer a todos que acompanharam o nosso Conexão Justiça até esse momento. Se esquecemos de alguma coisa, pessoal, depois pode chamar a gente no PV, que nós vamos comentar referente às nossas articulações com os deputados, com os candidatos. Próximo ano é ano de eleição, então nós temos que cobrar, continuar pedindo, reivindicando nessas reuniões, em podcast. Vamos pedir a ajuda dos demais podcasts referente a esse nosso abaixo-assinado, tá bom? Então, acredito que é tudo isso aí, pessoal. Então, só temos que agradecer a mais de 500 pessoas até esse momento acompanhando o Conexão Justiça. Ô, piloto, esquecemos de alguma coisa? Não, tá nada. Tudo em cima. Esquecemos só do curso lá, né? Depois a gente tem que divulgar. Ah, mas tudo bem. Depois a gente divulga aí. Comandante, tranquilo? Cegado? Tranquilaço. Obrigado, Pascoal, pelo convite. Tudo certo. Tranquilo. Primeira vez aqui nesse podcast, né? Agradeço a você, a Águida, pelas perguntas, pelo bate-papo, né? Espero retornar. Tem que voltar mais vezes. Logo. Ano que vem, com certeza vai ser correria também. Ali, mas a gente só tem que agradecer. Pessoal, obrigado e até próxima quarta-feira aqui ao vivo, Conexão Justiça. Forte abraço. Abraço.